Oi, pessoal, tudo bem? Então sejam todos muito bem-vindos aí à nossa aula de número 18, que vai tratar sobre reações radicalares. E esse tema está dividido em duas partes. Então, hoje é a parte 1, aí na próxima aula, a aula 19, vai ser a parte 2 aí sobre esse mesmo tema. Na parte 1, hoje, a gente vai apresentar aí a reatividade e propriedades de intermediários radicalares, de radicais, né? E vai discutir bastante reações em cadeia, que tem 3 etapas fundamentais: a iniciação, propagação e terminação. A gente vai ficar principalmente nas diferentes estratégias de iniciação e a propagação envolvendo diferentes substratos. Tudo bem? A gente vai falar bastante da utilização do sistema hidreto distributivo estanho e a IBN, que classicamente foram bastante utilizados aí na década de 80 e 90, né? Vai falar também um pouco com menor enfoque em outros sistemas de iniciação, tá? Dessas cadeias radicalares, e vai também falar sobre diferentes reações de nome envolvendo radicais. Tudo bem? Na parte 2, a gente vai abordar reações de oxidação e redução envolvendo single electron transfers, que é também uma maneira de gerar radicais como intermediários. Tudo bem? Em termos de referências, aqui tem uma seleção não exaustiva, tá? de publicações e o livro aqui, tá? Que aborda diferentes aspectos da química radicular. A gente usou parte desse conteúdo aqui para montar a apresentação de hoje, bem como as referências que vão aparecer aí nos slides especificamente na sequência. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar. Ok, então, como eu mencionei para vocês, né, a gente vai discutir aqui reações radicalares hoje. Então, para a gente introduzir essas reações radicalares em maior profundidade, né, a gente vai primeiro comentar sobre propriedades e reatividades de radicais, para em seguida ilustrar uma série de exemplos aí de reações tipicamente envolvendo radicais como espécies intermediárias. Tá? Então, vocês já viram em aulas anteriores, na experiência de química orgânica anterior de vocês, né, exemplos aí de uma série de espécies reativas, que envolvem ânions, cátions, carbenos e até mesmo radicais. Tudo bem? Então, ânions são moléculas negativamente carregadas. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de carbânion, né? Um ânion centrado sobre carbono. Tá? Aqui um carbocátion, cátion centrado sobre o carbono. Né? Então, cátions são moléculas positivamente carregadas. Tá? A gente não vai falar em maiores detalhes sobre carbenos aqui hoje. Tá? Carbenos vai ser um assunto aí, de uma outra apresentação, de um outro vídeo. Tudo bem? Mas a gente vai focar agora em radicais. Radicais são espécies que possuem um elétron um apareado. Bem, são espécies, então, altamente reativas. Bom, bem como todas as outras, né? Todas as outras são espécies altamente reativas, né? Radicais são espécies que podem ser mais ou menos reativas, mas que normalmente, né, dificilmente são isolados, tá? Mas são gerados in situ e reagidos na sequência. Tá bom? Então é a estrela do nosso vídeo de hoje. Tudo bem? Falando um pouco sobre a estrutura dos radicais, né? A gente pode classificar radicais como radicais π ou sigma, em analogia exatamente o que a gente faz com os orbitais sigma e π. Tudo bem? Tipicamente, né, essa nomenclatura, né, radicais π, são radicais aí que estão em orbitais que possuem uma antissimetria. Então vejam que o elétron aqui não apareado está no orbital p, tudo bem? Que é antissimétrico em relação ao plano que contém as cadeias R1, R2 e R3. Tá certo? Esse plano aqui define aí um orbital que é antissimétrico. O elétron faz parte dele, né? Tá? Então, isso aqui é o que a gente chamaria de radical π. Radicais sigma, por outro lado, eles são simétricos, tá? Em relação a um plano que contém o átomo aí desse orbital. Então, se vocês olharem aqui, né, a gente tem um plano, tá? Por exemplo, contendo uma das ligações carbono-flúor, né, a gente tem aqui um plano de simetria, tá? Que a molécula é simétrica e esse orbital é simétrico em relação a esse plano. Então é um radical sigma. Tudo bem? Mesmo que existe uma certa barreira de inversão, tá certo? Vocês percebam que um plano que passa aqui, a molécula continua sendo simétrica em relação a esse plano, independente dele se inverter. Aqui, de novo, um radical no alceno, né? O alceno está dentro do plano aqui do slide. Então, o radical, que contém esse radical, também está no mesmo plano, tá? Aqui do slide. Tá certo? É simétrico em relação a esse plano. Correto? Esse plano aqui, vocês podem ver. Tá? E a mesma coisa para o radical no alcino. Tá? Todos esses radicais aqui, né, eles contêm um plano aí, são simétricos em relação a esse plano.
tá certo? Não são antissimétricos, são simétricos. Então, por isso que a gente chama de radicais sigma, em contraste com os radicais π que a gente já mencionou. Okay? Uma coisa interessante para mencionar sobre radicais, tá, é que radicais normalmente são muito reativos, como a gente mencionou, né? Então, nas reações que a gente vai apresentar posteriormente, é importante a gente tentar manter a concentração dos radicais baixo no meio, porque se a concentração dos radicais aumenta muito, eles vão reagir consigo mesmo e vão ter reações aí de dimerização. Aqui, por exemplo, o radical metila, né, reage com outro radical metila para dar origem ao etano. Um radical benzila reage com outro radical benzila para dar origem ao alcano aqui, correspondente mostrado para vocês. Então, eles se dimerizam com muita rapidez, tá? Tipicamente aí na ordem de grandeza da difusão. Tá? Então, em termos de teoria de reatividade de moléculas orgânicas, né, a gente sabe que as moléculas elas precisam se encontrar, né, e aí precisam ter energia suficiente para reagir, tá, e formar novas ligações ou clivar ligações eventualmente. Para duas moléculas reagirem entre si, elas precisam ter energia suficiente para superar a barreira de energia associada ali à reação entre os dois. Tá certo? Então, nem todas as colisões são efetivas. Tá? Quer dizer, colisões efetivas são aquelas colisões que vão levar à reação das duas moléculas. No caso dos radicais, essa barreira ela é muito pequena. Então, praticamente toda colisão ela é efetiva. E aí a ordem de velocidade da reação, tá? Ela está na ordem de grandeza aqui da difusão. Se as moléculas se encontrarem, os fragmentos aí, as espécies reativas se encontrarem, que elas estão reagindo. Tudo bem? Isso é da ordem de grandeza aí de 10 elevado a menos 9 segundos. Tá? Reações que ocorrem entre 10 a menos 9 segundos e 10 a menos 3 segundos só podem ser classificadas como ultra rápidos, tá? Em contraste com processos rápidos que ocorrem entre 1 segundo e 1000 segundos e processos lentos que ocorrem aí na roda de grandeza entre 1000 segundos e 1 milhão de segundos. Tudo bem? Então, reações entre dois radicais, tá? Ou dimerização entre dois radicais iguais, elas ocorrem aí, tá? Na ordem de grandeza da velocidade da difusão. Correto? E isso está em contraste, né, tá, com os radicais persistentes. Tá? Isso é uma nomenclatura interessante que é importante que vocês conheçam. Tá? Então, radicais persistentes são aqueles radicais que não têm tendência a se dimerizar. Como, por exemplo, você pega aqui o oxigênio, né, no seu estado de triplete, ele não se dimeriza com facilidade. Então, isso não ocorre com facilidade. Na verdade, os radicais persistentes, eles reagem com outros radicais para formar os produtos correspondentes, mas não se dimerizam com facilidade. Essa é a definição de radical persistente. Eles têm uma meia-vida aí muito mais longa do que radicais comuns. E não se dimerizam com facilidade, são capazes de reagir rapidamente com outros radicais. Tá? Exemplos de radicais persistentes, a gente tem aí, como a gente mencionou, o oxigênio triplete, um radical aqui centrado sobre carbono, né, contendo 3 grupos arila, ou o tempo. Tudo bem? Ok, então continuando nossa introdução aí sobre radicais, né, eu queria apresentar alguns conceitos gerais para vocês. Eu imagino que é bem provável que vocês já tenham escutado esses conceitos gerais anteriormente aí, tá? Mas acho que não tem prejuízo da gente recapitular eles mais uma vez agora. Então, eu queria fazer uma seguinte distinção com vocês. A gente tem uma molécula aqui composta por 2 fragmentos R1 e R2, tá? É possível que haja uma quebra dessa ligação covalente entre os fragmentos R1 e R2 que seja feita de maneira desigual. Tá? Então, heterólise, tá? Significa lise é quebra, né? E é hétero diferente. Então, uma quebra desigual, né? Então, que esses 2 elétrons aqui que representam essa ligação covalente entre o fragmento R1 e R2, ela pode ser realizada, ser quebrada de maneira desigual, significa dizer que o par de elétrons aqui está indo para o fragmento R2 e o fragmento R1 está ficando sem elétrons. Então, aí a carga formal sobre R1 vai ficar uma carga positiva, enquanto o fragmento R2 está recebendo o par de elétrons, né, vai ficar com uma carga formal negativa. Aqui 2 íons, né, o íon positivamente carregado, que é um cátion, e o íon negativamente carregado, que é o ânion. Tá? Porque essa quebra foi feita de maneira desigual. Alternativamente, a gente tem a opção de que a ligação covalente entre os fragmentos R1 e R2 sofre uma quebra realizada de maneira igual. Então, a gente tem aqui uma homólise, né? uma quebra idêntica. Tá? E ao ter essa quebra idêntica, né, cada elétron aqui dessa ligação covalente vai para um dos fragmentos. Então, a gente termina aqui com o fragmento R1 contendo um elétron não apareado e o fragmento R2 contendo um elétron não apareado. E ambas as espécies, então, né, são espécies radicalares. Né? São radicais. Tudo bem? Então, hoje a gente vai focar em processos radicalares, reações radicalares, né,
que tipicamente são iniciadas a partir da homólise de determinadas moléculas. E uma vez que você gera um radical no meio, né, sempre que esse radical interage com uma outra molécula neutra, ele gera um novo radical. Tá? Normalmente nas reações que a gente vai apresentar, ao gerar um radical, né, ele vai dar origem aí a novos radicais ao reagir com outras moléculas neutras antes de um processo que mate esse radical, né, que faça desaparecer esse radical, que basicamente é ou a combinação entre dois radicais entre si, né, como dimerização ou heterodimerização, se o grupo R1 e R2 se combinassem novamente, ou alguns processos de oxidação ou redução envolvendo a transferência única de elétrons. Então, hoje, em especial, na aula de hoje, a gente vai focar em reações homolíticas, aí, iniciando processos radicalares, tá? Mas na segunda parte desse tema, a gente vai abordar processos de oxidação e redução via single electron transfer, via transferência única de elétrons. Tudo bem? O formalismo que eu queria certeza que vocês têm claro na cabeça, né, é o formalismo de setas em contraste aí reações iônicas em movimento de dois elétrons, representado com uma seta de cabeça dupla, versus reações radicalares que a gente tem uma seta com meia cabeça. Tá? Faz sentido, se um elétron a gente representa com uma seta de meia cabeça, a reação iônica a gente representa com uma seta de dupla cabeça, a gente pode entender aí meia cabeça por elétron. Tudo bem? Quando a gente escreve mecanismos iônicos, né, ou reações polares, que a gente chama, né, a gente está sempre doando elétrons aí, uma espécie rica em elétrons, uma espécie pobre em elétrons, né, e a seta sempre marca de onde tem o elétron, para onde ele está indo, ou para quem não tem elétron e está recebendo. Tá? Então, é a mesma coisa com reações radicalares, só que agora a seta vai ter meia cabeça. E um outro aspecto interessante e importante para a gente deixar bem claro agora, né, antes de começar a discutir as reações radicalares, apresentar, por exemplo, a reação de um radical R com uma olefina, outra molécula neutra, né, a gente normalmente, para formar uma ligação covalente, a gente tem então, dois elétrons que estão partilhados entre os fragmentos, né, e aqui, então, de maneira, vamos dizer, mais próxima da realidade, a gente tem, por exemplo, o radical R ponto doando um elétron aqui, enquanto a olefina vai doar um outro elétron e vai dar origem à ligação sigma entre o grupo R e esse carbono aqui da olefina. Por outro lado, esse outro elétron que é parte da ligação dupla, agora vai se localizar sobre esse carbono aqui, dando origem a esse tipo de radical. Tá? Essa escritura aqui é uma escritura talvez mais próxima da realidade e mais fácil de compreender em termos de elétrons. A gente está explicitando aí o movimento de cada um dos elétrons envolvidos no processo. Existe uma escritura um pouco mais econômica, tá? Que representa a adição do radical R ponto sobre a olefina, né? A gente economiza uma seta, né? Essa seta aqui, perceba que ela não está mais presente aqui. Tá? Mas é uma escritura igualmente aceita e a gente entende que a mesma coisa está acontecendo. Só é uma escritura um pouco mais econômica. Tudo bem? Temos até de poluição visual, né? Tá? E normalmente é uma escritura que é bastante utilizada. Então seria bom que vocês se familiarizassem com ela também, né? E é uma escritura que a gente vai usar com bastante frequência aqui na aula sobre radicais, tá? Na aula de hoje e na próxima. Eu, pessoalmente, prefiro essa escritura pela simplicidade visual, né? Tá? Mas esse tipo de mecanismo aqui ele é igualmente válido com esse aqui. Tá bom? Então eles são igualmente aceitos. Tá certo? Vocês podem escrever como vocês quiserem, mas vocês precisam entender o que está acontecendo. Isso aqui é só uma escritura simplificada. Tudo bem? Um outro aspecto que eu queria mencionar para vocês agora, que é importante que vocês tenham em mente, né, é que a gente pode se basear no BDE, BDE é sigla em inglês para Bond Dissociation Energy, tá? Que é a energia necessária para a clivagem homolítica, tá, de determinadas moléculas, como a gente mencionou anteriormente. Então, a energia necessária para clivar essa molécula aqui de maneira homolítica, né, para fazer a homólise dela, né, é chamada de BDE. E baseado nos valores de BDE, tá, a gente pode estimar a ordem de estabilidade dos radicais. Tá? O que eu quero dizer com isso e dando exemplos já representativos. Se a gente estimar, por exemplo, a diferença de energia de uma ligação CH do metano de 104 quilocalorias por mol em relação à ligação CH do etano de 98 quilocalorias por mol, que é um pouco menor, tá? Com relação ao propano, essa ligação CH aqui do meio, né? Tá? Que tem 96 quilocalorias por mol. E o isobutano, mostrado aqui para vocês, que tem uma ligação CH com 93 quilocalorias por mol, vocês vejam que quanto mais fraca é a ligação, que é o caso aqui, né, ela gera o radical que é mais estável. Tá? A ordem de estabilidade dos radicais, tá, ela acompanha
a ordem decrescente das energias CH. Então, o radical terciário tipicamente é mais estável que o secundário, e por sua vez é mais estável que o primário, que é mais estável que a metila, tá? Que o radical metila. Tá? Isso é a mesma ordem que vocês viram para carbocátions. Tá? Isso faz sentido porque os grupos R aqui, que são cadeias de carbono, né, podem estabilizar aqui, podem doar elétrons para esse orbital aqui, contendo um único elétron, né, e estabilizar ele porque ele é deficiente em elétrons. Então, eles estabilizam esse orbital contendo um único elétron, né, também por hiperconjugação. Então, onde a gente tem mais hiperconjugação é mais estável de onde a gente tem menos, e em relação a outros que a gente ainda tem menos hiperconjugação. Tudo bem? Isso reflete nas energias associadas às ligações CH necessárias para gerar o radical correspondente. Tá? Claro, porque por definição o BDE é a energia necessária para clivar homoliticamente as ligações. Então, vai ser cada vez mais fácil clivar uma ligação de maneira homolítica quanto mais estável for o radical. Tá? Então, quanto mais ligações fracas a gente tiver, né, mais estabilizados vão ser os radicais correspondentes. Tudo bem? Só para ilustrar aqui com outro exemplo, comparando, por exemplo, agora as diferentes hibridizações do carbono, né? A gente tem que uma ligação CH entre um carbono com hibridação SP é de cerca de 125 quilocalorias por mol, o BDE dela. Tem um carbono SP2 ligado a um H, tem um BDE de 108 quilocalorias por mol, aproximadamente. E um carbono com hibridação SP3 ligado a um hidrogênio, tem um BDE de 98 quilocalorias por mol. Então, a ligação carbono do tipo sp3 ligado ao hidrogênio é a mais fraca aqui dessa lista, né? Ele está associado, né, tipicamente aí o radical que vai ser mais estável. Esse radical primário aqui ele vai ser mais estável do que um radical alcenila, né? Ou mesmo arila. Arila também entra aqui, tá? Como dentro dessa classificação. E esse, por sua vez, vai ser mais estável do que um radical alcinila. Tá? Isso aqui são só dois exemplos, a gente pode ter uma série de outros diferentes radicais, né? Mas, de novo, né, isso é uma regra geral, tá? Isso é uma tendência geral. Tá? Tipicamente, quando tiver diferentes espécies, a espécie que tiver o menor BDE vai estar associado ao radical mais estável. Tá? Isso é uma tendência geral que vocês podem guardar em mente. Tudo bem? É só uma visão geral a isso, considerações a ser feitas antes da gente começar a química de radical. Ok? Bom, vamos falar um pouco agora da soma na sequência. Ok, agora eu queria apresentar para vocês a SOMO. A SOMO é a sigla em inglês para Singly Occupied Molecular Orbital. O orbital molecular simplesmente ocupado. É esse orbital molecular aqui que contém o elétron não apareado, que vai dar origem, então, ao radical. Tudo bem? E aí, esse orbital simplesmente ocupado, ele pode interagir ou com orbitais duplamente ocupados, tá? Que define aí homo de outras moléculas ou de fragmentos, ou orbitais vazios, tá? Também de fragmentos ou de outras moléculas. O que é interessante quando a gente considera o recobrimento entre fragmentos de uma mesma molécula, né? Tá? Grupos doadores de elétrons, eles doam elétrons aí a partir da homo daquele fragmento. E aí a interação com esse radical aqui, né? Tá? Era um radical de mais alta energia. Tudo bem? Vou só circular aqui. Esse diagrama de órbita molecular aqui, ele contém duas interações distintas. Eu primeiro quero falar para vocês sobre essa interação que eu marquei aqui em vermelho, entre esses dois orbitais moleculares. A homo de um fragmento doador, né? E a SOMO, que é a parte da sua molécula ali, né? Que contém um elétron não apareado. Então, grupos doadores podem interagir com o seu orbital ali contendo o elétron não apareado, né? O radical, e produzem uma interação estabilizante. A gente tem uma interação a 3 elétrons aqui, entre SOMO e HOMO, de dois fragmentos, mas ainda assim, a gente gera então dois orbitais moleculares, né, que produzem uma interação estabilizante, porque a gente tem 3 elétrons aqui, tudo bem? Então é uma interação que ainda é globalmente estabilizante. Certo? E ao mesmo tempo a gente faz com que o elétron que estava anteriormente nesse nível de energia aqui mais baixo, né, passe para um nível de energia um pouco mais alto. Tá? E ao passar para um nível de energia mais alto, né, ele se tornou então um radical mais nucleofílico. Tá? Então isso mostra para a gente que grupos doadores de elétrons vizinho a átomos, né, que tem o seu radical ali presente, né, torna aquele radical mais doador. Torna aquele radical mais nucleofílico. Então grupos doadores fazem
faz com que o radical seja mais nucleofílico. Por outro lado, tá? Se a gente considerar agora um radical que está vizinho a um grupo retirador de elétrons, a gente vai se interessar em olhar essa interação aqui, né? Tá? E essa interação agora ela é entre dois orbitais moleculares, mas com um elétron. Tá? Então a gente vai botar esse um elétron agora num orbital de mais baixa energia. É uma interação a um elétron entre Som e LUMO, mas que também é uma interação estabilizante. Tudo bem? E vocês vejam, então, nesse caso, né, que a gente também tem uma estabilização. Tá? Se a gente põe um grupo retirador de elétrons, que tipicamente aí, gera um orbital recoberto com a sua soma, né, de mais baixa energia que vai ser ocupado pelo elétron. Então, nesse caso aqui, né, a gente tem agora um orbital que é mais eletrofílico. Esse radical aqui ele é mais eletrofílico. Tudo bem? Porque ele tem mais baixa energia, ele tem mais facilidade para receber um outro elétron aqui para completar esse orbital. Certo? Então, grupos retiradores de elétrons, né, vizinhos ao átomo ali que possui o elétron não apareado, tornam aquele elétron ali mais eletrofílico. A energia da soma. Tudo bem? Então, o que é interessante, né, a partir dessas duas análises que a gente fez aqui, né, é que radicais são espécies ambifílicas. Eles podem reagir como nucleófilo ou eletrófilo, tá? Onde grupos doadores aumentam a nucleofilicidade daquele radical e grupos retiradores aumentam a eletrofilicidade do radical. Então, eles podem ser estabilizados aí por grupos doadores ou retiradores de elétrons. Ok, então agora eu gostaria de apresentar para vocês exemplos de grandes classes de reações radicalares. Vocês terem uma visão geral aí sobre a reatividade dessas espécies aí contendo elétrons não apareados. Quando a gente gera uma espécie radicalar, como é R ponto mostrado aqui, né, ao reagir com moléculas que tenham a camada de elétrons fechada, né, que tenham todos os seus elétrons apareados, você acaba sempre reagindo um radical com eles e gerando um novo radical. Por exemplo, aqui a gente tem o que a gente chama de substituição homolítica bimolecular, a SH2, analogia que seria uma SN2, né? Mas seria uma SN2 envolvendo um radical, onde o radical R ponto aqui ataca um fragmento Y e libera um fragmento X ponto. Então, perceba que a gente começou com uma espécie radicalar R ponto e terminou com uma espécie radicalar X ponto. Se a gente fizer uma reação de adição, um radical R1 ponto aqui se adiciona sobre uma olefina ou outra em saturação, a gente gera aqui um produto de adição, mas que é, por sua vez, agora um radical, um outro radical. Tudo bem? A gente tem reações aqui envolvendo, por exemplo, anéis aromáticos com halogênio, um grupo X aqui, tá? Que pode sofrer uma transferência única de elétrons, que a gente chama de single electron transfer. Aqui a gente está doando um elétron para o anel, né? Vai gerar um ânion radical associado a ele, e esse ânion radical pode sofrer mesólise, que é a clivagem desse ânion radical em um outro radical ponto aqui, um radical arila nesse caso, tá? Uma fenila ponto, e o ânion X-. Tá? E aí esse radical fenila ponto pode reagir com o nucleófilo, tá? Via uma SRN1, para dar origem a um produto de substituição desse nucleófilo sobre o anel aromático, tá? Que é uma substituição radicalar nucleofílica unimolecular. Tudo bem? A gente não vai detalhar tanto agora, tá? Só para dar uma visão geral para vocês aí de possíveis reações envolvendo radicais. Aí a gente tem também reações de eliminação. Se você tem um radical na molécula, né, um grupo aqui X contendo um elétron não apareado, ele pode também eliminar um grupo Y, tá, que gere um radical Y ponto, tá, estável o suficiente, tá, que permita essa eliminação mostrada aqui. Tudo bem? Então, são alguns exemplos aí de grandes classes de reações radicalares. Uma outra grande classe são as reações em cadeia. As reações em cadeia a gente vai discutir também em detalhes aí na sequência, né? Envolvem tipicamente 3 etapas, né? Uma etapa de iniciação, propagação e terminação. Então aqui a gente tem os exemplos, né? Essas 3 etapas, né? A etapa de iniciação é quando você tem aqui uma molécula que tipicamente tem todos esses elétrons apareados, mas aí você submete ela a um processo de homólise. Homólise é uma quebra igual, então você cliva essa ligação XY aqui, dando um elétron para cada fragmento. Dependendo da molécula, né, a gente pode fazer essa clivagem homolítica, aquecimento ou irradiação com luz. Tá? Tipicamente luz ultravioleta, mas processos envolvendo a luz visível estão se tornando cada vez mais populares. Tá? Mas a gente pode sofrer a molécula pode sofrer a homólise aqui, por via térmica ou fotoquímica, gerando então dois radicais, né? Tudo bem? A gente cliva aqui uma ligação química, né? Ela envolve 2 elétrons. Então a homólise, como o nome sugere, é uma quebra igual. Então você dá um elétron para um fragmento e um elétron para o outro fragmento.
Tá? E aí um dos radicais produzidos pode se adicionar numa olefina para gerar um outro radical, tá? De maneira idêntica ao que a gente escreveu anteriormente. Tá? E aí esse radical agora gerado como intermediário pode reagir com uma outra molécula de XY, tá bem? Capturando aqui o grupo X, né? Tá? E aí gerando um outro radical Y ponto, tá? Que agora ele pode voltar e fazer a mesma coisa aí, tá? Diante de uma grande concentração de olefina. Então isso aqui são etapas de propagação, porque você tem uma reação em cadeia, né? Que se autoalimenta, e conforme a reação se propaga, você gera cada vez mais, tá? Esse produto aqui. Tudo bem? Então essa propagação ser feita de maneira eficiente é o que vai permitir um elevado rendimento, tá? Para o produto de adição aqui mostrado. Tudo bem? Por outro lado, né, uma vez que você gera espécies radicalares, como Y ponto, ou esse radical intermediário aqui, eles podem ou se combinar, Y com Y, a origem da combinação, isso aqui é uma reação não produtiva, que não forma o produto desejado, né, forma subproduto, tá? Ou esse radical aqui pode se combinar, por exemplo, com o radical Y ponto, tá? E dar origem a esse produto de adição aqui, que não é o que a gente deseja. Então, reações de terminação, normalmente são reações não desejadas, que justamente terminam a cadeia, e elas abreviam, né, tá? um ciclo de propagação produtivo que daria origem ao produto desejado. Tá certo? Tá, então isso aqui é vamos dizer, é uma reação bastante geral e bastante empregada em química radicalar. Então, bem, a gente vai detalhar em contextos específicos aí ao longo da aula de hoje também. Ok? Ok. Uma reação radicalar bastante famosa que vocês são apresentados aí desde quando vocês começam a estudar química orgânica na graduação, né? É a reação de HBr sobre olefinas. E a gente faz a distinção entre uma reação em meio polar, utilizando aí condições iônicas, né? Que favoreçam o mecanismo iônico. Tudo bem? Aí a gente reage uma olefina, que no caso é representada pelo xereno, mas poderia ser outra olefina, né? Essa olefina é protonada na presença de HBr, de maneira geral, o carbocátion mais estável, nesse caso é nesse carbono secundário aqui, né? Tá? E aí a gente gera um carbocátion nesse carbono aqui, e aí o Br- do meio vem, ataca o carbocátion e gera esse produto de adição aqui. Essa regioseletividade, né? Ela é conhecida como a regioseletividade de Markovnikov, ou uma adição de Markovnikov, porque ela procede de acordo com a formação do carbocátion mais estável aí, com a protonação da olefina. Tá? Isso ocorre, então, na ausência de oxigênio ou peróxidos. Tá? Por quê? Porque na presença de oxigênio ou peróxido, a gente tem uma iniciação radicalar. Aí, nesse caso, a reação ela procede melhor no meio apolar, né? E a gente tem uma reação aqui de cadeia radicalar, do tipo daquela que eu apresentei anteriormente para vocês. Tá? Então, na presença de oxigênio e peróxidos, a gente tem uma iniciação radicalar, tá? E aí a gente muda a regioseletividade. Então, perceba agora que o bromo está no carbono menos substituído. Tá? Essa é uma adição anti-Markovnikov. Tudo bem? Em termos de mecanismo, né? Para vocês terem aqui em detalhes o que eu mencionei anteriormente, na presença do HBr via uma adição iônica, a gente tem a protonação da olefina gerando o carbocátion mais estável, que é o carbocátion secundário, Br- vem e ataca esse carbocátion para dar origem a esse produto. Tá? E essa é uma regioseletividade de Markovnikov porque forma o carbocátion mais estável. A adição radicalar, ela pode utilizar aí oxigênio, peróxido ou outro como iniciante radicalar, e gera um radical Br ponto. O radical Br ponto se adiciona sobre a olefina, como mostrado aqui, né? Gera agora um radical mais estável, que é o radical benzílico, né? Esse radical benzílico agora reage com uma nova molécula de HBr, tá? Produzindo então esse produto aqui, né? E gerando Br ponto, que está omitido aqui, mas se a gente gera Br ponto aqui, e aí você tem uma propagação mais Br ponto aqui, que vai se adicionar sobre mais olefina, e continuar aí um ciclo de propagação, como a gente mostrou anteriormente. Tá? Essa é chamada de reação do tipo Crash, porque Crash foi quem descobriu essa reação aí no passado. Tudo bem? E aí vocês vejam que a regioseletividade aqui está inversa ao caso oposto. Agora a gente tem um bromo nesse carbono aqui, carbono primário, né? E hidrogênio nesse carbono secundário. Tudo bem? Então vejam como é interessante, né? E como aqui já é um primeiro cenário aí mostrando o poder da química radicalar. A gente é capaz de inverter, né, a regioseletividade da adição do HBr sobre a olefina. Tá certo? Essa é uma reação que provavelmente vocês já ouviram falar, né? E é uma das reações que é apresentada para vocês aí desde o início, desde quando vocês começam a falar de reações de adição em olefina, né? Ou até mesmo no vestibular, né? É uma das poucas reações que a gente
a borda aí no vestibular, antes de vocês entrarem mesmo para a graduação. Tudo bem? Então, só para colocar as coisas em perspectiva. Aqui é um mecanismo de cadeia radicalar. Tudo bem? A gente vai dar outros exemplos ainda na sequência. Ok. Outros exemplos aí de reações radicalares em cadeia envolvem reações usando hidreto de tributil-estanho. Então, o hidreto de tributil-estanho é um reagente que se popularizou nos anos 90, tá? Porque eles foram bastante utilizados em conjunção com a IBN e aquecimento para gerar o radical BU3SN ponto, né? Que pode reagir aí com diferentes moléculas R1X, onde X pode ser diferentes grupos funcionais, podem ser halogênios, como cloro, bromo e iodo, podem ser ditiocarbanatos, tá? Também conhecidos como hexantatos, podem ser isonitrilas, ou grupos nitro, ou sulfetos ou selenetos, entre outros, né? E aí, ao ter o estanho reagindo com esse grupo X, ele libera um radical R1 ponto. Esse radical R1 ponto pode reagir com uma nova molécula de hidreto de tributil-estanho, né? Produzindo aí novamente o radical BU3SN ponto, e aí gerando de forma reduzida, né? Em que a gente trocou aqui esse grupo funcional X por um hidrogênio. É uma maneira aí de reduzir essa molécula orgânica, né? R1X para R1H. E aí, uma vez que o radical BU3SN ponto é gerado novamente, né? Você tem aqui uma cadeia que se propaga, né? A etapa de propagação principal, a origem aí a mais produto reduzido. Tudo bem? Essa etapa de iniciação aqui, usando o hidreto tributil-estanho e a IBN, né, ela ocorre da seguinte maneira. Na verdade, o IBN, em aquecimento ou irradiação com luz, tipicamente luz ultravioleta, né, ele sofre homólise na ligação carbono-nitrogênio. Essa ligação simples aqui, carbono-nitrogênio, ela se fragmenta de maneira homolítica. Tá? Só que você tem essa mesma ligação carbono-nitrogênio que você tem aqui também. Então, ela é simétrica. Então, ela sofre homólise nas duas ligações carbono-nitrogênio, gerando o N2, tá? N-tripla-N, né? E dois radicais de carbono mostrados aqui. Então, a gente usa uma quantidade catalítica de AIBN, tudo bem? E aí gera uma quantidade catalítica desse radical aqui. Tá? Esse radical aqui, né? Ele vem abstrai esse hidrogênio aqui do BU3SNH, gerando o radical BU3SN ponto, né? Tá? E aí iniciando, tá, a cadeia aqui de propagação. Tudo bem? A IBN é a sigla em inglês, tá? Que significa isobutyronitrila. Tudo bem? Se vocês olharem aqui as letras sublinhadas, né? A, I, B, N. Ok? Ok. Para dar uma ideia para vocês dos valores aí de constantes de velocidade aproximados da reação entre moléculas, né, do tipo Rx e radicais de tributil-estanho, né, associados aí a essa captura do radical de tributil-estanho sobre o grupo X, né, gerando o radical R ponto. Tá? A gente tem aqui, por exemplo, né, para Rx igual a um iodeto de alquila, se X igual a um iodo, né, a gente tem uma constante aproximada, né, estimada, num valor superior de 10 elevado a 9 por molar por segundo. Se a gente passar agora para um iodeto de vinila e arila, a constante já é aí 10 a 100 vezes menor, né, tá? 10 elevado a 7 a 10 elevado a 8. Tá? Um brometo de alquila ou brometo de vinila ou arila já assume aí valores ainda menores, né? O cloreto de alquila tem um valor ainda menor, tá? A reação ainda é significativamente mais lenta, né, que as reações anteriores. O cloroésteres, se vocês compararem, né, a gente tem um grupo retirador de elétron ali ligado ao carbono que carrega o cloro, a reação é significativamente mais rápida que o cloreto de alquila. Vejam quanto aumenta, né, cerca aí de 10 a 100 vezes, né, mais rápido aí, que os cloretos de alquila mais rápidos, né. Cilindros de alquilfenila reagem com K igual a 10 elevado a 5, variando até 10 elevado a 6. E sulfitos de alquilfenila também tem um valor de K aí, tá? São significativamente mais lentos que os selenetos, tá? Com valor aí de 10 elevado ao quadrado a 10 elevado à quarta. Tudo bem? Só para dar então uma visão geral para vocês aí sobre a reatividade desses diferentes grupos X. Tá? Então, iodetos reagem mais rapidamente do que brometos, que reagem por sua vez mais rápido do que cloretos, né? E selenetos tipicamente reagem mais rapidamente do que sulfetos. Vou dar uma visão geral para vocês aí. Tá? Ok. Então, anteriormente, a gente mostrou exemplos de redução de ligações de uma cadeia de carbono a um grupo funcional X,
e aí produzindo o alcano correspondente, a ligação CH correspondente. Mas a química envolvendo a iniciação com a IBN e direito de tributil estanho, tá? Gerar radicais SN-BU3 ponto, não se limitam apenas a isso. A gente pode utilizar, por exemplo, grupos funcionais aí em diferentes cadeias de carbono com insaturações já presentes na molécula e gerar aí possíveis reações de ciclização. Tudo bem? Então, a gente pode ter, por exemplo, uma reação de ciclização para formar um anel de um determinado tamanho, né? Tá? E aí gera um outro radical, e aí, na verdade, esse radical que é formado é que é reduzido com o direito de tributil estanho para produzir o produto de ciclização correspondente, né? Enquanto esse radical, é claro, né, tem a possível competição, tá, de ser reduzido de maneira prematura no meio, na presença do direito de tributil estanho, para dar origem, então, à forma reduzida do grupo X. Tá certo? E é interessante conhecer as constantes de velocidade da reação. Aí vejam que ela depende da concentração. Porque conhecendo as constantes de velocidade, a gente consegue avaliar a constante de ciclização versus essa constante de redução prematura, né? E aí fazer o design de processos que sejam competitivos, que ganhem aí, né? Para que a gente consiga fazer, na verdade, a ciclização intramolecular e não a abstração de hidrogênio intermolecular. Então, é bastante importante, né, e foi bastante importante nessa época, né, conhecer as constantes de velocidade para a gente poder fazer a otimização de processos e o design de novas reações. Exemplos de constantes aí, para vocês terem uma ideia, tá? Envolvendo esse tipo de sistema aqui, uma cadeia homalílica, né, um radical homalílico, tá? Onde ele pode ciclizar de maneira 5-exotrig, conforme mostrado aqui. O radical se adiciona aqui, formaria um outro radical na extremidade, um anel de 5, né? Essa constante de velocidade é da ordem de 2 vezes 10 elevada a 5, tá, por segundo. Enquanto uma ciclização 6-endotrig, tá, tem uma constante de velocidade de 4 vezes 10 a terceira por segundos, para gerar, então, esse radical aqui cíclico, né, anel de 6 membros. Então vejam que é muito mais rápido, né, fazer um anel de 5, fazer um anel de 6 nesse contexto. Bem, por outro lado, né, a abertura desse radical aqui, né, tá, a abertura desse radical e a formação do anel, né, no contexto de anéis menores, elas podem ser entendidas como reversível devido à tensão do anel. Essa ciclização aqui, né, seria uma 4-exotrig, né, 4-exo, ela pode ciclizar aí uma velocidade a 1000 a 1 milhão por segundos, né, com uma constante K de 1000 a 1 milhão por segundo, ou pode abrir uma ordem de grandeza aí, cerca de uma constante de velocidade de cerca de 1000 por segundo. Tá? Mas aí, para anéis menores tensionados, tá? Esse processo acredita-se, né, que esse processo seja reversível. Tá? Um outro exemplo aqui está no anel de 3. Tá? Ele é conhecido aí por ciclizar com 10 elevado a 8, né, por segundos, enquanto ele pode abrir aí com uma constante de velocidade de 10 elevado a 4 a 10 elevado a 6 por segundo. Tudo bem? Ou nesse caso aqui, ela pode abrir também, né? Uma constante de velocidade de 10 elevado a 8 e fechar com 10 elevado a 4 ou 10 elevado a 6. Tudo bem? Então é interessante conhecer essas constantes, tá? Para entender o quão rápido os processos de ciclização são frente a processos competitivos, como essa redução prematura aqui do radical com o direito de tributil estanho. Essa reação aqui de fechamento para o ciclopropano ou abertura para o ciclopropano, né? Ela tem uma constante de velocidade tão rápida, 10 elevado a 8, né, comparado às outras constantes, né, tá? que ela é tida como relógio radicalar. A gente consegue medir as outras constantes a partir dela. A gente consegue fazer alguns estudos comparativos, tá? Envolvendo e identificando a presença de radicais a partir da possível abertura aí, né, tá? de cadeias ciclopropila. Tudo bem? Então, como a gente pode medir as constantes de velocidade a partir dessa, né, tá? Balizar, fazer o nosso benchmark a partir dessa abertura aqui, tá? Essa reação aqui de abertura e fechamento de ciclopropanos, tá? A partir do radical gerado próximo à ciclopropila, né, tá? É conhecida como relógio radicalar. Tudo bem? Isso é um artifício interessante para justamente a gente identificar se está sendo formado radical no meio. Tá? A gente faz o design de um substrato que tem um ciclopropil ali
vizinho onde o radical vai ser gerado, né? E aí a gente tenta observar se o ciclopropil se abre, porque a gente sabe que a abertura do ciclopropil, né, é rápido. Tudo bem? Então, bom, são aí é uma bagagem de química radicalar interessante que é importante que vocês tenham. Tudo bem? Ok. Então, um exemplo aí de aplicação em síntese, né, é a síntese total do silvioperfol 6-eno, que é esse produto natural aqui complexo, né, um triciclo aí, ligações a carbono e hidrogênio, essa insaturação aqui, né. Os autores sintetizam ele a partir desse intermediário avançado aqui, que é um brometo de vinila, né. E aí, aqui eles fazem essa ciclização usando hidreto distributivo estanho, tá? Na presença de AIBN catalítico, como iniciador radicalar, né? E aquecimento. A gente vai gerar o radical aqui, né? Nesse carbono aqui, onde inicialmente está o bromo. Tá? E esse radical vinila, né, como foi mostrado aqui, ele cicliza na ligação dupla. Vocês vejam aqui, como a gente mencionou anteriormente, né, uma reação de formação aí de um anel de 5, ela é bem mais rápida que de um anel de 6, né? O que significa dizer, então, que a reação é mais seletiva para formar um anel de 5. Então, é isso que ela faz aqui, né? Esse radical cicliza aqui de maneira a formar um anel de 5. Tudo bem? Então, o processo 5-exo, trig, né? Aí forma um radical aqui no carbono externo ao anel. E aí ele cicliza novamente aqui, novamente formando um anel de 5. 5-exo, trig, formar esse radical aqui, né? Que depois reage com o distributivo estanho. Aí tem uma propagação, né? Mas globalmente a gente obtém então essa dupla ciclização, tá? Para produzir esse intermediário aqui, obtido como uma mistura de 2,5 para 1, do diástero isômero sim, com a metila apontando para o mesmo lado do hidrogênio, né? 2,5, e o 1 seria a metila apontando contrária onde está apontando o hidrogênio, que seria o anti. Tudo bem? Aí nesse caso eles separam os diásteros isômeros, tudo bem? Por coluna, tratam com ácido e água para clivar o cetal aqui, né? E obter a acetona, a carbonila correspondente aqui. E depois uma redução de Wolff-Kishner para remover a carbonila e obter o CH2 mostrado aqui. Tudo bem? Um exemplo aí de aplicação em síntese reportado do grupo do Curran, tá? Em 1987. Tudo bem? Ok. Um outro exemplo agora de aplicação em síntese, né? A partir agora desse intermediário avançado aqui, que contém 2 átomos de iodo, né? Tá? Aqui a gente tem um carbono na posição beta, que tem 2 metilas geminais. Então ele faz um impedimento estérico aí bastante grande desse carbono aqui. Tá? Por outro lado, essa cadeia aqui contendo iodo não tem nenhum grupo muito volumoso fazendo impedimento estérico. Então, ao pegar esse diiodeto e reagir ele com esse alcino litiado aqui, a gente vai fazer uma reação de SN2, preferencialmente nesse carbono, mais desimpedido estericamente. Tá? Depois, no tratamento do intermediário obtido com fluoreto de césio, a gente remove o grupo TMS. O grupo TMS é um grupo de proteção aqui no alcino, né? Tá? Então, a gente remove o TMS e produz então, o alcino terminal correspondente. Esse intermediário avançado aqui, né, que agora só tem um átomo de iodo, pode ser tratado com hidreto distributivo estanho, na presença de AIBN catalítico, tá, ao refluxo do tolueno, né, produzindo um radical correspondente nesse carbono aqui, tá, como está mostrado aqui para vocês. E esse radical vai ciclizar de maneira 5-exotrig, como a gente mencionou, gerando um radical aqui. Esse radical agora vai ciclizar novamente de maneira 5-exo, tá, nesse alcino aqui agora, né, produzir um radical vinila correspondente. E depois aí esse radical aqui é capaz de abstrair o hidrogênio do hidreto distributivo estanho e assim propagar a cadeia radicalar, tá? Fornecendo então o hirsuteno em 80% para essa dupla ciclização aqui final. Tudo bem? É uma maneira bastante inteligente aí, novamente reportado pelo grupo do Dennis Curran, tá? Para sintetizar esse produto natural aqui, razoavelmente complexo. Ok, um terceiro exemplo agora de cascata radicalar, novamente utilizando esse sistema, né, de hidreto distributivo estanho, a IBN catalítico como iniciador radicalar, agora na presença do benzeno como solvente, no refluxo do benzeno, né, 80 graus. Tá? Os autores aqui, né, reportaram a síntese desse intermediário avançado, e uma vez que os autores obtiveram esse intermediário avançado aqui, né, nessas condições reacionais, eles fazem aí uma dupla ciclização para esses 2 anéis. O anel aqui de 5 fusionado ao anel de 7. Como a gente pode entender o mecanismo dessa reação procedendo? A gente
a gente agora tem essa ligação carbono-halogênio, né? E reage com o radical de tributil estanho, né? O BUSN ponto, né? Que vai abstrair aqui o bromo e gerar um radical nesse carbono aqui. Esse radical primário ele vai se utilizar de maneira 5-hexotrig, gerando aqui um outro radical nesse carbono aqui. Tá? Agora esse carbono vai reagir, vai ciclizar de maneira 7-endo, gerando um novo radical aqui, né? Tá? Conforme está mostrado aqui. Esse radical vai reagir com o hidreto tributil estanho, tá? Gerando mais radical BU3SN ponto. E aí tem a propagação da cadeia, né? Enquanto a gente produz, tá? Esse triciclo fusionado mostrado aqui. Uma série de etapas posteriores, né? Permitem os autores acessar mais a pentolita. Tudo bem? Aqui é um caso, né, de 5-hexotrig seguido por 7-endotrig. Tudo bem? Então, uma dupla ciclização agora formando diferentes tamanhos de anel. Em especial, esse 7-endotrig aqui merece destaque. Então, vejam que essa estratégia, utilizando a IPN como iniciador radicalar na presença de tributil estanho, né, era uma maneira assim, bastante inteligente e poderosa, né, para fazer uma cascata radicalar. Tá? E foi bastante explorada aí nos anos 90, conforme a gente já ilustrou aí com exemplos. Ok, então eu mencionei para vocês anteriormente aí reações de ciclização intramolecular, onde a gente produziu o radical sobre um determinado átomo, né, e ele poderia ciclizar sobre uma insaturação já presente também na molécula, né, de maneira intramolecular. Tudo bem? Agora eu queria falar para vocês de adições de radicais em olefinas de maneira intermolecular. E vocês já viram o exemplo que foi apresentado para vocês anteriormente, né, sobre a adição de HBr em olefinas na presença de peróxidos. Aí a gente faz uma adição aí anti-Markovnikov, tá? Do tipo Karash, né? Que a gente chama, né, de transferência de átomo ou de grupo. Tá? Então a adição de HBr na presença de peróxidos sobre olefinas é um exemplo de reações de transferência de átomos ou grupos. Tudo bem? Mas eu queria passar agora para vocês o cenário geral, tá? De maneira um pouco mais genérica, e depois a gente vai dar exemplos com exemplos específicos. Tá? Então, tipicamente a gente tem uma molécula aí do tipo XY, tá? Onde XY pode ser hidreto de tributil estanho, como a gente já apresentou, ou hidreto de silício, ou hidreto de germânio, ou até mesmo grupos R ligados a diferentes grupos funcionais. A gente já deu exemplos de grupos funcionais aí para vocês anteriormente, né? Entre outras moléculas. E essa molécula XY pode sofrer diferentes estratégias para iniciar a formação aí de um primeiro radical, X ponto, por exemplo, né? A gente falou da estratégia utilizando hidreto de tributil estanho e a IBN, tá? Mas existem outras estratégias estoquiométricas e estratégias mais modernas que são catalíticas, por exemplo, usando catálise fotorredox e luz visível. Esses métodos mais modernos estão fora do escopo da nossa aula e do nosso curso, então a gente não vai falar em detalhes sobre eles, mas saibam que existem outras estratégias até mais modernas, né, que não vão ser abordadas aqui. Tá? Eu acho que essas estratégias aqui são mais antigas, são mais clássicas, né, e é importante que vocês escutem primeiro falar sobre elas, para depois a gente avançar e mencionar os métodos mais modernos, para vocês terem uma visão geral aí do cenário, né? Do que já foi feito com a química radicalar e do que está sendo atualmente feito com química radicalar. Tá? Então, nesse contexto aqui, né, uma vez que a gente reage então, a molécula XY cada processo de iniciação, a gente gera um radical X ponto. A presença de uma olefina começa aqui com o grupo G sendo um grupo qualquer, né? O radical X ponto pode se adicionar sobre essa olefina, gerando um radical aí intermediário, que tipicamente é mais estável que o radical X ponto original. Então, a gente tem aí um possível equilíbrio entre as duas espécies, mas por esse radical intermediário formado ser mais estável que o radical X ponto, tá? A formação dele é bastante favorecida. E a reação acaba encontrando, então, um baixo nível de reversibilidade. Aí, uma vez que a gente formou esse radical aqui mais estável, ele pode reagir com outra molécula XY, agora o radical vai atacar a porção Y da molécula, né? E gerar um radical X ponto. Tá? Por isso a gente tem um produto de adição mostrado aqui para vocês, onde formalmente a gente pegou a molécula XY, quebrou ela em dois fragmentos, né, o fragmento X e o fragmento Y, e adicionou a cada um dos fragmentos sobre um dos carbonos da olefina original. Tudo bem? Produzindo então esse composto aqui, e o radical X ponto, que agora pode voltar aqui e se adicionar em outras moléculas olefinas, né? Tá? E aí você tem então uma etapa de propagação. Você tem uma cadeia radicalar aqui, né, que se propaga, você forma o seu produto e gera mais radical X ponto. Então aí você tem um ciclo de propagação, né? Tá? Formando cada vez mais o produto desejado. Tudo bem?
Esse é o cenário geral aí dessas reações de adição intermoleculares. Ok, agora eu queria falar para vocês sobre alguns exemplos específicos, né, de reações de transferência de átomos ou de grupo. E o primeiro exemplo que eu gostaria de apresentar é a utilização aqui da benzofenona, que é irradiada com luz, tá? Que no comprimento de onda apropriado consegue excitar essa cetona aqui para a espécie de radicalar correspondente mostrada aqui. Tudo bem? Agora, esse radical ponto aqui, ele é mais reativo do que esse radical C ponto aqui. Tá? Esse radical aqui, a gente pode entender ele como estando deslocalizado entre as duas fenilas. Esse radical ponto aqui, ele é o elétron não apareado mais reativo dessa molécula. E aí, na presença do isopropanol, tá? Ele vai clivar a ligação CH, que é mais fraca. E a ligação CH mais fraca do isopropanol é essa ligação aqui, em termos de BDE, que é a quantidade de energia que a gente associa à clivagem homolítica da ligação. Então, a gente tem a preferência em abstrair o hidrogênio que se encontra aqui nesse carbono do que sobre o OH. Tudo bem? Porque essa aqui é a ligação mais fraca em termos de clivagem homolítica. Então, esse radical aqui, que é mais reativo, vai capturar o hidrogênio aqui do meio, tá? Ele vai gerar esse radical aqui, a partir do isopropanol, tá? Enquanto libera esse radical aqui como subproduto, que depois pode dar origem a diferentes compostos, né? Pode dimerizar, pode absorver um outro hidrogênio, enfim, tá? Mas ele é utilizado em quantidade catalítica, essa aqui é a etapa de iniciação. Então, a benzofenona pode ser acionada de maneira catalítica, né? E a gente tem uma baixíssima concentração desse radical no meio. Tá? Mas a gente formou um pouco desse radical aqui, tá? Que é mais alto em energia do que esse radical. Esse radical aqui está deslocalizado entre as duas fenilas, né? Por conjugação. Então, se houvesse uma competição em quem poderia reagir preferencialmente com o aceptor de Michael mostrado aqui, né? Esse radical aqui ainda assim é mais nucleofílico. Tudo bem? Né? Esse radical é mais alto em energia. Então, esse radical aqui, ele pode se adicionar aqui nesse aceptor de Michael, é um outro substituto presente no meio, tá? Faz uma adição de Michael aqui, gera esse radical intermediário aqui, e agora esse radical intermediário aqui pode reagir com uma outra molécula de isopropanol, capturar o hidrogênio aqui entre as duas metilas, né? Produzindo mais radical do isopropanol e o produto correspondente. Tá? Então, esse radical aqui ele pode voltar e se adicionar sobre outras olefinas. A gente tem aqui uma etapa de propagação. Tudo bem? Cada vez mais produzindo, então, o ácido terébico. Tá? E o rendimento para essa etapa é altíssimo, 96%, praticamente quantitativo, né? Onde a gente tem uma etapa de iniciação aqui, tá? Bastante interessante, tá? Que é a partir aí da excitação da benzofenona. Ok. Então, outros exemplos agora específicos sobre reações de transferência de átomo ou de grupo, tá? Vão ser dados a seguir. Tá? Então, o primeiro exemplo agora desse slide, né? A gente tem essa olefina aqui com uma cadeia linear aqui, né? Alquílica, reagindo com bromomalonato. Na presença desse peróxido aqui, em quantidade catalítica e aquecimento, a gente produz o composto aqui de adição correspondente. O bromo adicionado sobre esse carbono e o malonato adicionado sobre esse carbono. Em termos de mecanismo, né? Que envolve uma cadeia radicalar, a gente pode entender que o aquecimento do peróxido dá origem a um radical acetato, né? E esse radical acetato ele pode se adicionar sobre a olefina, gerando um radical aqui intermediário. Esse radical intermediário captura um bromo aqui, gerando um radical malonato. Esse produto que é formado inicialmente, tá? Ele é formado em quantidade muito pequena, porque a gente usa a quantidade catalítica do acetato. É um produto indesejado, né? Que vai diminuir o rendimento. Uma vez que você formou um radical malonato agora, né? Esse radical malonato agora pode reagir com outra molécula de olefina, vai se adicionar aqui sobre esse carbono da olefina, gerar um radical intermediário aqui, que pode atacar um outro átomo de bromo do bromo malonato, gerando um outro radical malonato, que agora pode reagir com a olefina, com outra olefina presente no meio, e a gente tem a propagação, tá, da cadeia radicalar. Tudo bem? Então a gente teve uma pequena adição aqui do radical acetato sobre a olefina. Tá? Então a gente teve aqui um pouco da olefina que é sacrificada, vamos dizer, né? Mas ainda assim a gente obtém aí bons rendimentos, tá? Para o uso de adição desejado, mostrado mais aqui à direita de vocês. Tá? Um outro exemplo de iniciação radicalar aqui diferente é a utilização de trietilborano na presença de oxigênio. Tá? Então a trietilborano na presença do oxigênio gera radicais etila, tá? Etil ponto. O radical etil ponto pode capturar esse iodo aqui, tá? E aí ao capturar
esse iodo gera um radical secundário aqui, né, nessa posição, que pode ciclizar de maneira intramolecular sobre a tripla ligação, gerando um radical agora nesse carbono aqui. Né? Esse radical gerado aqui pode atacar um átomo de iodo de uma outra molécula do substrato. Então, esse carbono aqui vai capturar um iodo de uma outra molécula, vai gerar um radical secundário aqui, novamente, que pode ciclizar de maneira intramolecular, e aí sucessivamente a gente tem então novamente uma reação em cadeia, né? A gente tem a propagação da nossa cadeia aqui, tá? Através dessas etapas que eu acabei de descrever para vocês. E aí formando então um produto, né? E nesse caso aqui eu tenho um ótimo rendimento de 94%. Aí um terceiro exemplo que eu queria mostrar para vocês aqui é esse organotelúrio mostrado aqui. E ao irradiar esse organotelúrio com luz, tá? A gente faz a homólise dessa ligação carbono-telúrio, gerando um radical aqui nesse carbono, né? Que pode ciclizar de maneira intramolecular aqui, tá? Via uma 6-exotrig, gera um radical aqui nesse carbono aqui, tá? E ao formar o radical nesse carbono aqui, esse radical pode atacar uma outra molécula inicial, né? Uma outra molécula do material de partida, captura o telúrio dessa molécula, gera novamente um novo radical aqui, pode ciclizar, aí a gente tem a propagação da nossa cadeia radicalar. Tudo bem? Então a gente tem aqui o produto de adição, né? Onde por um lado a gente fez essa ligação carbono-carbono e fez essa ligação carbono-telúrio. Vejam que os três produtos mostrados, né, são produtos de adição, onde cada um dos fragmentos do reagente, né, são adicionados em saturação. Então, aqui nessa ligação dupla a gente adiciona um bromo e um malonato, tudo bem? Aqui nessa ligação tripla a gente adiciona um iodo e esse ciclo aqui, né, como mostrado aqui para vocês, né, o ciclo está adicionado aqui através dessa ligação carbono-carbono e essa ligação carbono-iodo. E aqui, né, a gente adiciona também, tá, faz essa ligação carbono-carbono e faz essa ligação carbono-telúrio, como a gente já mencionou. Tudo bem? Então, em termos de métodos de iniciação radicalar, existem vários. A gente mencionou aí a utilização do hidreto distributivo estranho na presença de IBN. Tá? Outros métodos bastante comuns é a utilização de peróxidos, tá? Que a gente mostrou aqui em um exemplo específico. A utilização de boranas na presença de oxigênio também é um método aí que tem uma certa popularidade, tá? E tem uma importância histórica. Tudo bem? O caso do telúrio aqui é um caso mais raro. Tudo bem? E, mais atualmente, um método que tem ganhado bastante importância é a utilização da catálise fotorredox, utilizando luz visível. Tudo bem? Esse método está fora do escopo da aula e fora do escopo do curso. Tudo bem? A gente precisaria de muito mais tempo para falar sobre esse novo método aí, que tem sido bastante utilizado ultimamente. Tá? Mas esse método atual, que a gente chama de iniciação inteligente, porque é um método catalítico, utilizando condições benignas, né, mais sustentáveis, muitas dessas reações procedem via uma cadeia radicalar, tá? onde o catalisador fotorredox ele só inicia a cadeia radicalar de uma maneira diferente, via um mecanismo diferente. Tudo bem? Então, eu só queria que vocês entendessem, né, que essas reações atuais também podem ser muitas vezes, né, englobadas aqui como reações de transferência de átomo ou de grupo. Mas está fora do escopo, a gente não vai mencionar aqui. Eu só queria fazer esse breve parênteses. Ok. Uma outra estratégia agora envolvendo a utilização de sistema reativo aí, de hidreto distributivo estranho, uma quantidade catalítica de IBN como iniciador radicalar, né, são as deoxigenações de álcoois, de acordo com o que foi descrito pelo Barton e Macombi. Tá? Então, esses dois pesquisadores, né, desenvolveram essa reação que envolve, na verdade, a transformação aí de um álcool, tá, no alcano correspondente. A gente troca um grupo OH por um hidrogênio, tá certo? E essa é uma reação de nome envolvendo radicais. Tá? Então é uma reação aí que vocês precisam conhecer, porque tem uma importância histórica e é uma alternativa bastante inteligente para você remover OHs da sua molécula, né, trocando por hidrogênio. Então essa estratégia ela consiste em pegar o álcool e reagir ele com uma base ICS2, tá, para produzir então um ditiocarbonato, tá? Um derivado de ditiocarbonato ainda não alquilado, né? Produziria OC+S, S-, tá? O SH, né? Aí, na presença do iodometano, a gente alquila esse SH para produzir essa ligação enxofre-metil, tá? E aí, obter esse produto mostrado aqui. Esse produto aqui é um ditiocarbonato,
tá? Que também é chamado como hexantato. Tá? E esse produto aqui é estável, pode ser isolado, né? E aí, uma vez isolado, ele pode agora ser submetido às condições reacionais, né? Na presença de hidreto distributivo estanho, a IBN como iniciador radicalar, aquecendo, né? A gente vai gerar esse radical a SNBU3 ponto. Agora vai se adicionar sobre o enxofre e gerar esse radical aqui terciário, mostrado aqui para vocês, né? E o radical ele se fragmenta aqui, formando uma ligação C dupla O e produzindo o radical R ponto. Esse radical R ponto reage com mais hidreto distributivo estanho para produzir o produto final RH mostrado aqui. A força motriz da reação envolve essa fragmentação aqui, né, em contraste, né, em oposição a outra alternativa, que seria esse radical aqui, produzir uma ligação C dupla S e liberar o radical metil ponto. O radical metil ponto é um radical muito alto em energia, né? Então, normalmente é uma clivagem que não é favorecida. O radical R ponto, em geral, é um radical aí mais estável que uma metila ponto, né? E então, essa fragmentação aqui que é favorecida. Tá? Se o radical poderia clivar para cá, né? Se ele clivar aqui, ele teria, se ele vier para cá, né, formar uma C dupla S, ele clivaria a ligação enxofre-estanho. É por isso que a reação é reversível, né? Porque voltaria à formação dos reagentes inicialmente utilizados. Tudo bem? Então, essa clivagem aqui é desfavorecida, essa aqui volta ao produto de partida, essa aqui é uma clivagem, então, né, que realmente leva a uma etapa produtiva, né, convertendo, então, no produto final. Exemplos de aplicação em síntese, a gente tem aqui esse açúcar, né, com 2 grupos cetais, aqui mostrados para você, e a gente tem aqui diferentes variantes do hexantato. Então, se for S-metil, o FG é a sigla em inglês para functional group, né, grupo funcional. Se a gente tem o S-metil, a gente tem o caso do hexantato, mostrado anteriormente, aí nas condições reacionais aí, distributivo está em AIPN, a gente consegue reduzir, clivar essa ligação aqui carbono-oxigênio, né, para formar a ligação carbono-hidrogênio aqui. Tudo bem? A gente também pode, ao invés de usar só um S-metil aqui, usar um ditiocarbonato, a gente pode usar outros grupos, como por exemplo o imidazol, tá? Ou um ofenil, por exemplo. Também são grupos funcionais aí, cuja fragmentação levanta a formação do radical associado, né? Ou do imidazol ou do ofenil, né? Seriam radicais muito altos em energias. A fragmentação para esse grupo aqui ela não é favorecida, né? Então, na verdade, ela favorece formar o radical aqui, nesse carbono secundário. Esse radical secundário que vai abstrair um novo hidrogênio aqui do distributivo estanho, propagar a cadeia, né? E aí formar o produto aqui, tá? Com rendimentos de bons a excelentes. Tudo bem? Outro exemplo agora de reação do sistema, né, de hidreto distributivo estanho e a IBN, agora reagindo com isonitrilas. Tudo bem? A gente tem então a formação aí do radical SNPU3, como a gente já discutiu aí algumas vezes já anteriormente, né, que vai reagir com a isonitrila, que pode ser entendido aí como uma espécie de carbeno, né, se a gente pensar na estrutura de ressonância dela, conforme desenhado aqui, né, tá, ela tem um certo caráter aí de carbeno. Então, você tem aqui 2 elétrons, né, onde um pode reagir com o radical com o elétron do radical SNBU3 ponto. E aí a gente gera esse tipo de radical aqui intermediário, que depois pode se fragmentar para clivar aqui a ligação R nitrogênio, né? Gerando então o radical R ponto, enquanto elimina o BU3SN-CN, né? Uma nitrila aqui ligada ao BU3 estanho, né? E aí esse radical R ponto gerado pode reagir com uma outra molécula de hidreto distributivo estanho, abstrair o hidrogênio daqui, gerando mais radical SNBU3 ponto, né, que volta para cá e aí propaga a cadeia radicalar. Enquanto a gente então passa a formar o RH correspondente. Então, a gente pode então reduzir, né, uma isonitrila para o RH correspondente. Okay? Exemplo aí de aplicação para vocês, né? A gente tem aqui essa molécula aqui complexa, isonitrila aqui nesse carbono, né, dessa beta-lactama. E aí, ao tratar essa molécula complexa aqui com o hidreto distributivo estanho e a IPN, no refluxo do benzeno, a gente reduz essa porção aqui da isonitrila para o hidrogênio correspondente. E veja aqui a inversão da estereoquímica também, né? O grupo R está voltando para trás,
agora ele está indo para frente. Tudo bem? Os rendimentos aqui variaram de 50% a 70%, que são bons rendimentos em geral, né? Para diferentes grupos R listados aqui para vocês. Tudo bem? De maneira análoga ao caso das isonitrilas apresentado anteriormente, né? A gente tem aqui a reação de nitrocompostos a hidreto de tributil estranho na presença de AIPN. Tá? Então, o hidreto de tributil estranho na presença de AIPN gera o radical SNPO3 ponto, né? Que pode também se adicionar sobre a insaturação do grupo nitro, conforme mostrado aqui pelo movimento das flechas em vermelho, né? Tá? E a gente gera esse tipo de intermediário aqui. Tá? Então, aqui as duas estruturas de ressonância do intermediário, né? Do radical intermediário, tudo bem? E a reação ela pode voltar para trás, né? Reproduzindo aí as espécies iniciais, ou ela pode se fragmentar, liberando BO3SN nitro, né? E gerando radical R ponto. Essa fragmentação aqui ela só é observada como possível, né? Se formar radicais que são mais estáveis, como é o caso então para grupo R igual a alila, benzila ou alquila terciário. Tudo bem que são radicais aí tipicamente mais baixos em energia do que radicais secundários ou primários. Tudo bem? Ou radical CH3 ponto. Tá? Então, radicais alila, benzila e alquila terciário são tipicamente aí mais estáveis. Tá? Uma vez formando esses radicais R ponto, eles podem reagir com outra molécula de hidreto tributil estanho, tá? o radical aqui abstrai outro hidrogênio, gerando então SNBU3 ponto, tá? Que volta aqui para propagar a cadeia. Tá? Então, globalmente, a gente tem aqui então um nitrocomposto, né, que é reduzido do alcano correspondente, ou para a ligação CH correspondente. Tudo bem? Exemplo de aplicação em síntese, a gente tem aqui esse esteroide aqui, tá? que é um nitro, que é um grupo um carbono alílico, né? Uma cadeia alílica e o nitro, como a gente mencionou, né? É o tipo de fragmentação que funciona para gerar radicais R alila, né? E aí você gera o radical aqui e depois pode estar deslocalizado aqui no sistema alílico, né? E aí quando reage com o tributil estanho, gera aqui um sistema alílico reduzido, mas a ligação dupla acabou migrando aqui para a posição interna. Por um lado, a gente pode pensar que faz sentido, né? Uma vez que ligações duplas mais substituídas, mais baixas em energia, são termodinamicamente mais estáveis. Também vai ter aqui um intermediário, uma ligação dupla radical. E aí, normalmente, é um sistema aí que tende a se equilibrar da origem ao produto mais estável. Ok. O que eu gostaria de comentar com vocês agora é que existe a possibilidade que haja transferência 1,2 de grupos insaturados. Tá? O que eu quero dizer com isso aqui, pelo menos de maneira representativa, para vocês já terem uma ideia, é vocês terem aí dois carbonos, né? Carbonos numerados aqui como 1 e 2, um radical aqui em um dos carbonos, né? Esse carbono 1 aqui contendo um grupo insaturado, onde X aqui pode representar um átomo de carbono ou um heteroátomo, tá? Pode ser e aqui uma ligação dupla ou uma ligação tripla, né? Pode ser estracejada aqui. Tá? Pode ser uma C tripla N, pode ser uma C dupla O, pode ser uma C dupla C ou C tripla C, entre outros. Tá? Pode ser uma variedade aí de grupos funcionais, como representado aqui de maneira genérica. Tá? Esse radical aqui no carbono 2, ele consegue ciclizar aqui na insaturação, gerando esse intermediário aqui contendo um ciclopropano, né? Tá? E aí o radical agora no átomo X, que pode voltar aqui e fragmentar essa ligação carbono-carbono, né? Gerando então um radical, tá? Agora no carbono 1. Então, globalmente, o que a gente fez é que a gente transferiu esse grupo aqui, essa insaturação, né? Tá? Do carbono 1 para o carbono 2. Tá? A gente pode entender essa reação como estando em equilíbrio. A motriz é passar de um radical aqui menos estável, que é um radical primário, para um radical terciário, que seria mais estável. Tá? Só para dar um exemplo aqui um pouco mais específico para vocês, né? Vou mostrar o caso aqui desse malonato, né? Contém duas cadeias alila. Essa alila aqui contém um bromo, né? Tá? Nesse carbono aqui, então é um composto aí vinil brometo, né? Os grupos S significam grupos ésteres. Não vai se preocupar com que tipo de grupo éster, né? Pode ser um éster de metila, de etila, entre outros, né? Mas o fato é, quando a gente trata ele com hidreto de tributil estanho, a IBN aquece, né? A gente gera o radical 3SN ponto, a gente já descreveu aí diversas vezes, né?
Mas agora, uma vez que esse radical BU3SN ponto reage aqui com brometo, gera um radical vinila aqui, né? Que pode ser reduzido prematuramente com outro equivalente de BU3SNH para dar origem a esse composto mostrado aqui. Normalmente a gente se interessa em reações um pouco mais complexas do que simplesmente reduzir a ligação carbono-halogênio, ligação carbono-hidrogênio. Então aqui nesse contexto é isso que acontece, né? Esse intermediário aqui ele pode se utilizar de maneira 5, como a gente já mencionou. Isso dá origem aí ao produto de ciclização preferencial nesse contexto, né? E esse intermediário obtido aqui, ele pode também reagir com BU3SNH, sendo reduzido para o ciclo 5 correspondente. Eventualmente, ele pode ciclizar aqui, nessa ligação dupla vizinha, né, um processo aí 3-exotrig, né, formar então esse ciclopropano aqui, tá, e o radical nesse carbono aqui da ponta, que pode depois voltar para cá e fragmentar essa ligação carbono-carbono, dando origem a esse ciclo 6 aqui, tá, um radical secundário, que depois reage com PU3SNH, origem a esse anel de 6 membros mostrados aqui. E percebam que esse anel de 6 membros aqui, ele também pode ser formado, eventualmente, né, por uma ciclização desse radical aqui de maneira 6-endo. Tá? Se a gente fizer uma ciclização aqui do tipo 6-endo, a gente forma um radical aqui, como está mostrado aqui, né, e aí ele pode ser reduzido com BU3SNH. Só que cineticamente, né, é muito mais rápido você ciclizar esse para o anel de 5. Tudo bem? Então, mas existe um caminho competitivo desse intermediário aqui ciclizar diretamente e obter esse cara aqui, ou passar pelo ciclo A5, que faz um biciclo, né? E esse biciclo fragmenta para dar origem a esse anel de 6. Tudo bem? Seja como for, é interessante mostrar para vocês esse tipo de rearranjo aqui, né? Tá? E também as potenciais reações competitivas aí, por origem a outros subprodutos, né? Então, isso aqui seria um subproduto da reação, isso aqui seria uma reação competitiva aí, tá? Entre potenciais compostos aí a ser formados. Tá? É claro que dependendo aí, né? Um seria majoritário e outro minoritário, e o minoritário seria também um subproduto da reação. Tá? Mas evidencia bem esse mecanismo aqui, né? De transferência de grupo, né? Insaturado, tá? Entre os carbonos 1 e 2 aí, vizinhos. Ok? Ok, então continuando aqui a apresentar exemplos de transferência 1,2 de grupos insaturados, né, conforme a gente já introduziu no slide anterior. Um outro exemplo que eu queria mostrar para vocês é o caso desse triciclo aqui, que reage com uma mistura aí de tributil estanho e a IBN como iniciador radical, aquecendo, né, gera esse radical CNBU3 ponto. E esse radical reage aqui com bromo, né, captura esse bromo e gera um radical nesse carbono aqui. Esse carbono aqui do anel aromático e vai gerar um radical localizado sobre esse carbono aqui, conforme vocês podem ver nesse intermediário. Em seguida, esse radical pode voltar para cá, estabelecendo a ligação dupla aqui, né, recuperando a aromaticidade desse anel. Bem, então, essa ligação carbono-carbono, que agora vai fornecer um elétron localizado nesse carbono aqui. Agora é um radical que é benzílico e vizinho a um grupo éster. Um radical mais estável, né, favorece a fragmentação. E após redução com outro tributil estanho, a gente obtém esse ciclo aqui, que agora possui um ciclo 7 entre as duas fenilas. Tudo bem? Num movimento de 68%. Um outro exemplo envolve esse substrato aqui. Tudo bem? Tem esse anel fenila vizinho a essa olefina aqui, né? E uma carbonila de amido e um grupo CHCl2. Reagir de novo com a mistura de tributil estanho e a IBN, dá esse radical SNPU3 ponto, né? Tá? E reagir com um dos cloros dessa cadeia aqui, tá? Gerando então um radical nesse carbono, né? E aí esse carbono aqui pode se adicionar sobre a ligação dupla, tá? De acordo com a 5-exotrig que vocês estão acostumados, gerando um radical nesse carbono aqui, conforme mostra aqui para vocês, né? Esse radical pode ser reduzido por tributil estanho, origem esse produto aqui, com 2% de rendimento. Existe a possibilidade desse radical aqui ciclizar sobre o anel aromático, tudo bem? Gerando então um radical aqui no carbono vizinho. Esse carbono vizinho pode voltar e criar a outra ligação carbono-carbono. Ela vai vir para cá, formando uma ligação dupla aqui, eliminando o radical Cl ponto. Aí
A gente tem, na verdade, agora, né, o shift da fenila, que antes estava nesse carbono, agora vai aparecer nesse carbono aqui. A diferença dessa fenila aqui, né, para carbonos vizinhos, estava no carbono 1, agora foi para o carbono 2, que a gente anunciou anteriormente. Tudo bem? Essa reação é mais difícil porque uma fenila, né, é uma insaturação aí que não é tão contém uma insaturação aí que não é tão reativa. Então esse ataque aqui para formar esse intermediário ciclopropano aqui, né, não é tão fácil de fazer. Então é por isso que o rendimento aqui é baixo, tá? Mas mostra que é possível. Tá? E uma outra reação aí que pode ocorrer no meio, e é uma reação competitiva, né, não desejada, é a redução prematura aqui dos átomos de cloro para, então, os hidrogênios no lugar. Né? Tem cadeia metila aqui. Então, daria então um grupo acetila aqui sobre o nitrogênio, e esse produto é obtido com 28% de rendimento. Ok. Então, da mesma forma como a gente faz a transferência de grupo 1, 2 via anéis de 3 membros, via ciclopropanos, né, a gente pode fazer adições em outras insaturações e formar anéis, né, de um maior número de membros, como, por exemplo, 5 membros ou até ciclos maiores. Bem, então, eu vou mostrar agora para vocês uma transferência de grupo via intermediários com anéis aí de tamanho maior. Tá? Então, um exemplo aqui envolve, por exemplo, essa cadeia fenila ortoiodada aqui, tá? E aí ligada ao nitrogênio, sulfona e outro anel aromático. Reagindo com o hidrodistributivo estanho, a IBN como iniciador radicalar, a gente gera o radical SNBU 3 ponto, né? E agora esse radical pode reagir com o iodo, gerando o radical arila aqui na posição orto, né? Tá? E essa posição orto aqui pode reagir na posição ipso. Tá? Então o radical gerado aqui nesse carbono, né, ataca essa posição ipso aqui, vizinha ao grupo sulfona. Tudo bem? Porque essa posição aqui ela vai ser ativada porque você gera um radical aqui que está conjugado, né? E pela eletrofilicidade aqui nesse carbono, né, devido ao efeito indutivo retirador de elétrons desse grupo, que é fortemente retirador, desse grupo sulfona. E uma vez que você ciclizou aqui radical no carbono ipso, né, desse anel aqui, né, você gera esse intermediário espiro aqui, tá? Aí você tem um radical que é formado aqui no carbono orto, né, e aí ele pode voltar aqui e fragmentar uma outra ligação carbono-enxofre, tudo bem? E aí elimina a SO2, que é um gás, né? Então aqui tem um aumento da entropia do sistema, tá certo? E aí gera um radical aqui no nitrogênio, né? Que pode então recuperar o hidrogênio aí do hidreto distributivo estanho, tá? E aí gerar então a anilina aqui correspondente, tá? Perceba então que esse ataque em ipso e fragmentação da outra ligação carbono-enxofre, né? Ela é uma reação de Smiles radicalar. Tudo bem? Exatamente o rearranjo de Smiles aqui, só que promovido de maneira radicalar. Tudo bem? Alternativamente, né, o radical gerado aqui na posição orto, ele poderia ciclizar nesse carbono orto aqui, desse anel, né, e gerar um radical que seria estabilizado agora na vizinhança da sulfona, como mostrado aqui. Tá? Aí a gente perderia um radical H ponto no meio e recuperaria a aromaticidade desse anel, conforme mostrado aqui. Então vocês vejam, né, que esse produto aqui ele é obtido em 39% de rendimento, né, que é muito próximo do rendimento do produto anterior, 34%. Um outro exemplo aí de abertura de anéis, né, de 5 membros ou maiores, né, esse caso que vai envolver um anel de 5 membros, é a utilização desse brometo de arila aqui, né, ligado a essa cadeia aqui de carbono contendo um grupo cianeto e um grupo éster. Esse substrato aqui, reagindo com o hidreto distributivo estanho, a IBN como iniciador de aquecimento, gera um radical SNBU3 ponto, tá? E esse radical agora formado pode reagir com o brometo de arila, né? Gerando um radical nesse carbono aqui, né? Tá? Mostrado aqui nesse intermediário, só que agora esse radical aqui está na vizinhança e pode ciclizar sobre a nitrila. Tá? Então ele cicliza sobre a nitrila conforme mostrado aqui, com as flechas em vermelho, gera esse intermediário aqui com radical
sobre o nitrogênio, que pode voltar para cá, e agora fragmentar essa ligação carbono-carbono, formando um novo radical agora em alfa, o grupo éster, então um radical estabilizado com o grupo retirador de elétrons, né? Agora pode reagir com o hidroxi estanho novamente, né? Tá? Com outro equivalente, tá? E aí produzir a forma aqui reduzida, né? Nessa cadeia lateral. Tá? Então, globalmente, o que a transformação fez, né? É gerar um radical aqui e fazer a transferência do cianeto, né? Que antes estava nesse carbono alfa ao grupo éster e agora foi transferido para o anel aromático. A gente fez uma transferência aqui, né? De 1, 2, 3, 4. Também a gente passou para o anel de 5, transferência aqui 1, 4, tá? Passando desse carbono aqui 1, 3, 4. Tudo bem? Então, fiz uma transferência 1, 4 aqui desse grupo funcional. Tá? Obtive em 59% aí. Ok, ainda nesse contexto aqui de abertura de ciclos de 5 membros e ciclos maiores como intermediários, né? Eu queria mostrar o caso aqui desse substrato aqui contendo uma azida, reagindo com o hidroxi estanho, a IBN como iniciador, gera esse radical SNBU3 ponto, né? Que agora reage com o grupo funcional azida, mostrado aqui. O estanho se adiciona sobre esse nitrogênio aqui. A gente perde nitrogênio ao longo do processo e aí gera esse radical centrado no nitrogênio aqui, carregando o grupo SNPU3. Tá? Agora, esse radical no nitrogênio pode ciclizar sobre essa insaturação aqui, a C-O, gerando esse intermediário aqui, né? E se fragmenta, clivando essa ligação carbono-carbono e gerando agora um radical alfa grupo éster. Tá? Portanto, um radical aí estabilizado, enquanto tem uma amida também, né? Que é um produto aí tipicamente bastante estável. Tá certo? Então, vocês vejam que a gente tem aqui um intermediário que é bastante estável. E aí, esse radical formado aqui reage com outro equivalente de distributivo estanho. Tá? E aí, a gente reduz, né, esse radical aqui. E aí, produz um anel de 8 membros, conforme mostrado aqui. Tá certo? E aí, após tratamento com água, a gente só cliva essa ligação nitrogênio-estanho para produzir o NH mostrado aqui. Tá certo? Então, vejam que interessante, né? A gente utilizou como um biciclo 5,5, né? Tá? E depois clivou a ligação carbono-carbono no meio, né? E esse anel 5,5 de origem é um anel de 8. Tudo bem? Conforme mostrado aqui para vocês. Ok, então eu apresentei anteriormente para vocês uma série de transformações envolvendo o sistema, né, de hidreto distributivo estanho na presença de um iniciador radicalar como a IBN. Tá? Existem diversos outros iniciadores radicalares, que a gente não vai abordar aqui em mais profundidade, né? Mas existem versões que foram também desenvolvidas ali nas décadas de 80, 90 e versões mais modernas, até mesmo envolvendo catálise, como catalisadores fotorredox e métodos utilizando luz visível. Isso está fora do escopo aqui da nossa aula sobre radicais, né? É uma química orgânica um pouco mais moderna aí, envolvendo radicais. A gente não vai apresentar aqui, tá? Mas eu tô querendo apresentar para vocês aí a química do estanho, que tem uma importância histórica, né? E foi utilizado bastante. E depois evolui para outras reações radicalares, tá? Para dar essa bagagem para vocês, né? E aí falta alguns métodos mais modernos. Isso seria tratado, então, num segundo momento, mas não nesse curso, tá bom? Por falta de tempo, tá bom? Mas para a gente não pular e falar de métodos modernos sem falar dos métodos clássicos, que eu acho que fica uma lacuna, eu estou primeiro apresentando aí para vocês os métodos clássicos, depois os métodos mais modernos aí podem ser apresentados para vocês futuramente em outras oportunidades. Tudo bem? Então a gente apresentou métodos utilizando hidreto distributivo estanho. Agora eu queria falar para vocês sobre outros métodos que envolvem intermediários radicalares, mas que podem ser gerados a partir de outras estratégias. Então, uma delas é a reação de Kolbe. Tá? A gente pode pegar aqui um ácido carboxílico desprotonado, um carboxilato, fazer a eletrólise dele, né? Tudo bem? E aí a gente remove um elétron aqui do nosso ânion, né? Gera um radical, tá? no carboxilato. Esse radical aqui ele se descarboxila com facilidade, gerando um radical R ponto, né? Que pode ou reagir com uma fonte de hidrogênio para gerar o alcano correspondente, ou pode reagir com outro radical R ponto e dimerizar para dar o alcano associado. Tá bom? Então, isso é uma reação clássica, tá? Conforme descrito por Kolbe, né? Tá? Mas existe uma versão, vamos dizer, de alguma forma associada a esse intermediário-chave aqui, né? Tá identificada na reação de Kolbe, né? Mas que é obtido a partir de ésteres de tiohidroxamato como material de partida, tá? Que foram aí os substratos, né? Otimizados, né? Chaves
conforme estabelecido pelo Sir Derek Barton. Então, o Barton aqui, a gente já falou dele, né, quando a gente falou da deoxigenação de Barton-Macomb, né, o mesmo Barton, o Sir Derek Barton, ele ganhou o Prêmio Nobel em Química, mas não foi pelas contribuições em química radicalar, mesmo que ele tenha dado um bom número de contribuições. O Sir Derek Barton ele ganhou o Prêmio Nobel pelas contribuições aí, dos estudos de análise conformacional. Mas aqui a gente vai focar sobre as contribuições que ele deu em química radicalar. A gente falou da deoxigenação de Barton-Macomb, que é uma reação de nome em química radicalar, importante, né? E agora a gente vai falar de descarboxilação de Barton. Então, usando esses ésteres de tiohidroxamato, né? E aí aquecendo esses substratos ou irradiando com luz, a gente pode utilizar uma iniciação química também, né? A gente acaba gerando esse radical aqui no carboxilato, que é descarboxilar de maneira inteiramente idêntica ao que foi descrito na reação de Kolbe, né? Para gerar um radical R ponto, que aí na presença da fonte de uma fonte de hidrogênio, tá? Dá origem então à ligação carbono-hidrogênio aqui, tá? Que corresponde então a troca, né, do grupo carboxílico, do ácido carboxílico por um hidrogênio. É claro que aqui a gente funcionalizou o grupo ácido carboxílico com esse heterociclo aqui, né? E a gente vai detalhar um pouco mais aí na sequência sobre como ter esse tipo de substrato aqui, como material de partida, tudo bem? E qual é o mecanismo, tá, associado aí na passagem desse material de partida para esse intermediário aqui. Ok? Então agora vamos apresentar como a gente pode preparar o éster, tá? Que também é conhecido como éster de Barton. Tudo bem? Uma das alternativas mais populares e mais comumente utilizadas é o uso desse reagente aqui, tá? Desse heterociclo aqui contendo NOH, o sal de sódio correspondente, reagindo com cloreto de acila, tá? E aí a gente tem aí uma simples reação de substituição, eliminando o cloreto e produzindo aí o substrato desejado para fazer a carboxilação de Barton. Outras alternativas incluem, mas um pouco menos populares, seria começar a partir desse tipo aqui de heterociclos, né, reagir com fogênio e esse heterociclo aqui, esse sal aqui. Tá? E esse sal poderia reagir com ácido carboxílico na presença de lamina, aí isso levaria à formação também do éster de Barton. Não vou detalhar o mecanismo dessa transformação. Tentem vocês entenderem o que está acontecendo, né? E qualquer coisa venham conversar. Posso apresentar o mecanismo para vocês. Mesma situação aqui, no caso desse substrato, que não é tão popular assim quanto a primeira estratégia mostrada, né? A gente pode utilizar esse substrato aqui, de sulfito, reagindo aí com ácido carboxílico e fosfina, né? Nesse caso, a gente está mostrando tributo de fosfina, poderia ser uma outra fosfina, né? Essa aqui, a fosfina, é particularmente nucleofílica, né? E aí a gente consegue converter, então, essa mistura reacional aqui, para produzir esse produto aqui, principalmente, né? Com composto majoritário formado a partir dessa reação. Bem, tentem por uma reação razoável aí, um mecanismo razoável para essa... Tentem propor um mecanismo razoável aí para essa transformação e qualquer coisa vão para a gente conversar. Mas entre esses três métodos mostrados aqui, né, esse método aqui é o mais comumente empregado. Em relação ao mecanismo, né, de conversão aí do éster de Barton para molécula funcionalizada correspondente, por via radicalar, então essa etapa de descarboxilação, a gente pode utilizar um método térmico, com aquecimento, um método fotoquímico, irradiando aí com luz, uma iniciação química, que pode envolver, por exemplo, hidreto de tributil estanho e a IBN, de maneira similar ao que a gente escreveu para as reações aí anteriores usando esse sistema de iniciação. Tá? Também é bastante utilizado aí esse sistema com hidreto de tributil estanho e a IBN. Tudo bem? Seja como for, a gente gera um radical carboxilato, mostrado aqui, um radical aqui com oxigênio, com o elétron aí não apareado, que pode se descarboxilar, gerando o radical R ponto. Esse radical R ponto ele pode reagir com uma outra molécula do tipo XY. Tá? Se for uma fonte de hidrogênio, a gente produz a ligação CH correspondente. Faz a descarboxilação, tá? Removendo o ácido carboxílico. Mas a gente pode também reagir com outras moléculas
diferente, e aí introduzir um grupo funcional X aqui, enquanto libera o radical Y ponto, que vai reagir com uma outra molécula de substrato inicial, né? Se adicionar sobre o enxofre, tirando o radical aqui, que depois se fragmenta, liberando o radical RCO2 ponto. E aí a gente recupera a gente volta para esse ponto aqui do nosso mecanismo, né? A gente tem então uma de propagação aqui. Então, a gente tem aqui uma cadeia radicalar. Certo? O que vale a pena mencionar é que é importante utilizar um grande excesso desse agente de capeamento aqui. Tudo bem? Porque se esse radical R ponto ele vê o de partida, o radical R ponto pode também se adicionar sobre o enxofre, tirando esse intermediário aqui, que aí se fragmenta, recuperando o radical RCO2 ponto, tudo bem, né? Mas aí você perdeu o seu radical R ponto original nesse subproduto aqui. Tudo bem? Então isso tem uma tendência aí a diminuir o seu rendimento, porque você está consumindo o seu radical R ponto. Tá? Mesmo que você tenha ainda uma propagação aqui, né? E eventualmente parte pode dar origem ao produto desejado, se você reagir com o radical R ponto com outros materiais de partida, com outras moléculas de material de partida, né? Sem obter a molécula funcionalizada, você está consumindo material de partida. Esse aqui é um subproduto aí. Tá? Então, tipicamente, a gente usa um grande excesso, tá, da molécula parceira, né, que vai reagir com o radical R ponto produzido no meio. Tudo bem? Ok. Agora, eu gostaria de apresentar para vocês exemplos de aplicação em síntese da descarboxilação de Barton. Tá? E o primeiro exemplo nesse contexto é o caso aqui desse indol com anel benzênico fusionado aqui, né? Tem essa cadeia aqui no C3, né, que é um cloreto de acila. O cloreto de acila pode reagir aqui com o heterociclo, né, esse sal de sódio que eu já mostrei para vocês anteriormente, produzir o éster de Barton correspondente. E aí, por via térmica, né, a gente faz a iniciação, tá? Gera o radical RCO2 ponto, que se descarboxila, gerando então o radical R ponto, né, que corresponde à formação do radical nesse carbono aqui. Esse radical formado aqui, ele pode reagir com o solvente, tá? Então, o outro parceiro aí em grande excesso, como eu mencionei anteriormente. Aí esse radical vai reagir com CCl4, extrair um cloro aqui do solvente, CCl3 ponto, né? CCl3 ponto vai poder reagir com uma outra molécula do éster de Barton, que é o nosso substrato in situ, substrato inicial. Aí o CCl3 ponto se adiciona sobre o enxofre, tá? Gera a fragmentação, gera a migração da ligação dupla, formando a piridina aqui, né? E fragmentando a ligação NO para formar RCO2 ponto novamente. E aí a gente tem a propagação da nossa cadeia radicalar, tá? E aí, como resultado desse processo, né, que ocorre diversas vezes, a gente tem a formação desse produto aqui, tá? Desse produto aqui, e o subproduto piridina aqui, com a cadeia SCCl3. Tudo bem? O segundo exemplo aqui envolve esse biciclo, ácido carboxílico livre aqui, que reage com esse sal, tá? Na presença de DMAP. Tudo bem? E a BRCCl3, de novo, esse ácido carboxílico reage aqui com esse sal, forma o éster de Barton correspondente, tudo bem? E no aquecimento sofre homólise, gera o radical RCO2 ponto, o radical RCO2 ponto se descarboxila, gerando o radical R ponto, o radical nesse carbono aqui, que vai reagir com essa molécula de BRCCl3, vai atacar o bromo, produzindo o radical CCl3 ponto, e a gente vai formar então esse carbono aqui. A estereoquímica dessa ligação formada. A gente tem o bromo apontando para baixo. A gente pode entender isso como uma consequência da estereoquímica relativa, né, já colocada na molécula. Então, devido a ter esses grupos aqui apontando para cima, o bromo provavelmente vai vir por baixo, por ter um menor impedimento estérico nessa face. Tudo bem? Então, uma vez que a gente atacou aqui o radical secundário aqui, capturou o bromo, vai gerar o radical CCl3 ponto. CCl3 ponto, da mesma maneira que a gente descreveu anteriormente, né, no caso do CCl4, o CCl3 ponto vai reagir com o enxofre do éster de Barton, vai gerar a fragmentação dessa nova molécula de material de partida que ainda não reagiu, tá, que vai clivar a ligação NO
de maneira homolítica, gerando então um radical RCO2 que vai então propagar a cadeia. Como resultado global dessa propagação, né, a gente tem a molécula bromada aqui, correspondente, e novamente o subproduto é a piridina para a cadeia a SCCl3 na posição orto. E um terceiro exemplo, agora a gente tem esse intermediário aqui, né, avançado, tá, que já está com éster de Barton, né, formado aqui, né, tá, que a gente pode então tratar com oxigênio, esse tiol aqui, tá, a gente tem aqui um tiol como fonte de hidrogênio em condições térmicas, né, aquecendo, fazer a homólise dessa ligação NO, vai gerar o radical R, onde R é tudo isso aqui, né, CO2 ponto, se descarboxilar, vai gerar esse radical, vai gerar um radical nesse carbono aqui, né, esse radical formado aqui nesse carbono pode reagir com oxigênio, tudo bem? Vai gerar um radical de peróxido, né, dentro do tiol, vai gerar um hidrogênio do enxofre, tudo bem? E aí aqui não necessariamente a gente tem uma cadeia radicalar. A gente tem aqui, na verdade, sempre a homólise dele em aquecimento. Aí descarboxila, reage com oxigênio e depois reage com o tiol. A gente tem um peróxido instalado aqui nesse carbono. A gente pode entender a estereoquímica com o peróxido apontando para baixo, como uma consequência da estereoquímica já no lugar dessa molécula aqui. Tudo bem? E o tratamento com fosfito posterior, né, cliva a ligação oxigênio-oxigênio, para produzir o álcool correspondente. Tá? Na sequência, uma redução do tipo Birch, tanto lítio metálico e amônia, a baixa temperatura, a gente reduz essa carbonila aqui para o álcool correspondente. Esse é o produto natural como urina. Ok, então agora vamos mudar o foco e eu vou falar para vocês sobre transferência 1,5 de hidrogênio. Uma reatividade típica de radicais, né, que transferências 1,5 são relativamente fáceis empregando radicais. E se vocês compararem aqui diferentes sistemas, né, associados ao que seria uma transferência 1,2, ou 1,3, ou 1,4, ou 1,5 intramolecular, envolvendo esses fragmentos radicalados mostrados aqui, né, vocês podem ver que os valores calculados para essa transferência têm energia decrescente conforme o número de átomos de carbono aumenta. Uma transferência 1,2 custa 41,1 quilocalorias por mol. Tá? Uma transferência 1,3 custa 41,6 quilocalorias por mol. Então, é virtualmente o mesmo de energia de uma transferência 1,2, um pouquinho maior. Né? Uma transferência 1,4 é significativamente menor em energia, agora 24,6 quilocalorias por mol. E uma transferência 1,5 custa 17,2 quilocalorias por mol. Então, a menor dos 4 aqui que a gente está comparando. Tá? E dá para entender porque a transferência 1,5 ela envolve um estado de transição de 6 membros, né? Então, tipicamente uma cadeira que tem a menor tensão de anel comparado aos anteriores. Tudo bem? Então, de fato, realmente isso aqui é uma transferência 1,5 de hidrogênio, né? Que é tipicamente favorecida. E é importante a gente entender isso, né, para discutir a reação que a gente vai apresentar no próximo slide. Então agora eu queria falar para vocês sobre a reação de Hofmann-Loeffler-Freitag, que a gente abrevia como HLF. Tá? Essa reação ela envolve utilizar uma amina halogenada, também que tem uma cadeia alquílica aqui, ligada ao nitrogênio, né? E aí quando a gente aquece ou irradia com luz essa amina halogenada, a gente gera a homólise dessa ligação nitrogênio-halogênio, onde fiz aqui cloro, bromo e iodo, né? E gera um radical no nitrogênio que reage aqui, tá, para gerar um intermediário que, após tratamento com base, né, gera uma pirrolidina correspondente, como é mostrado aqui. Certo? Em termos de mecanismo, explicitando isso em detalhes, o que acontece, né, a gente tem o aquecimento ou a realização com a luz, gera uma etapa de iniciação radicalar, né, a partir da homólise dessa ligação nitrogênio-halogênio, como a gente já mencionou. Esse radical agora centrado no nitrogênio, ele pode extrair o hidrogênio aqui, né, que está a 5 átomos de distância. E como a gente mencionou anteriormente, transferências 1,5 de hidrogênio são particularmente fáceis, né? Tem uma barreira de energia aí relativamente baixa
em relação a outras abstrações de hidrogênio. Ela é favorecida, passa por um estado de transição do tipo cadeira, né? E aí a gente tem essa transferência aqui intramolecular de hidrogênio, migração 5, gerando um radical nesse carbono aqui. Em seguida, esse radical agora ataca o halogênio de uma outra molécula aí do material de partida, né? A gente tem uma reação em cadeia. A gente gera esse composto aqui halogenado, que é o produto da reação em cadeia, né? Enquanto, ao abstrair esse halogênio, a gente gera um outro radical, e aí a gente tem então uma propagação radicalar. Tudo bem? Finalmente, a base, né, que é a segunda etapa, ela entra aqui porque ela disputona o nitrogênio, que aí faz uma secretação intermolecular, agora uma reação iônica, né, que é a SN2, substituindo o halogênio que foi colocado ali no carbono, né, átomo 5, a partir do nitrogênio, né, 1, 2, 3, 4, 5. Ao fazer essa reação de SN2 intramolecular, a gente obtém a pentadina, tá, conforme anteriormente enunciado. Tudo bem? Essa é a reação de Hoffmann-Loeffler-Freytag. Ok. Apresentando agora para vocês exemplos específicos da reação de Hoffmann-Loeffler-Freytag. Tá? A gente tem aqui um primeiro exemplo envolvendo essa molécula policíclica aqui, tá? Contendo já um nitrogênio ligado a um cloro, né? E ao tratar esse substrato aqui com ácido sulfúrico, ácido acético e aquecimento, a gente faz a homólise dessa ligação N-cloro, gerando um radical centrado no nitrogênio, e vai abstrair esse hidrogênio aqui marcado em vermelho. Então, se vocês contarem, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. E aí, ao capturar o hidrogênio, a gente passa por um estado de transição de 6 membros, né? Tá? E aí, vai ligar o hidrogênio aqui e gerar um radical nesse CH2. Aí, esse radical no CH2 pode abstrair um cloro de uma outra molécula de material de partida. Tudo bem? E aí vai gerar, então, um CH2 clorado aqui, enquanto produz um outro radical centrado no nitrogênio, e aí a gente tem a propagação de uma cadeia radicalar. Tudo bem? Aí, uma vez que a gente tem o NH-metil aqui, né, e o CH2 clorado, esse nitrogênio consegue ciclizar aqui nesse cloreto primário, formado como intermediário, né, e aí a gente tem uma reação de SN2 que leva à formação da pirrolidina, conforme mostrado aqui, né, que permite a conversão desse intermediário avançado, tá, na conanina. Tá, essa molécula desenhada mais à direita aqui para vocês. Um segundo exemplo que eu queria apresentar para vocês é uma metodologia que envolveu uma série de adaptações aí pelos autores para transformar esse carbamato mostrado aqui, tudo bem? Esse carbamato que é obtido a partir de um álcool, né? E aí contém essa cadeia CH2CF3. Os autores fazem uma reação do tipo Hoffmann-Loeffler-Freytag, por uma segunda etapa de hidrólise, né? Para obter aí diós 1,3-Sin. Tá? Normalmente eles obtêm aí bons rendimentos e DRs moderados. Tudo bem, não tão bons assim, mas o produto majoritário é o diol 1,3-Sin, como desenhado aqui. E para entender essa transformação, né, ela envolve uma série de etapas aí, formando uma série de intermediários in situ, né, a partição sequencial dos reagentes. É um processo de one pot, né, um processo em um pote. A partição sequencial dos reagentes, o primeiro deles é esse agente aqui, halogenação, uma fonte de Br+, tá? Que vai permitir que o nitrogênio capture o bromo, formando a ligação N-bromo aqui, tá? Para esse intermediário. E aí, após o tratamento desse intermediário aqui, na presença de trifluorometilbenzeno como solvente, CBr4 é um agente de bromação adicional colocado no meio, né? E aí, radiação com luz, empregando essa lâmpada aqui de 100 watts. Tudo bem? Aí a gente cliva a ligação NBr, faz a homólise dela, gerando o radical centrado no nitrogênio. E aí, agora, esse radical aqui no nitrogênio vai fazer uma abstração 1,6 de hidrogênio. Tá? Então, se a gente colocar aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Esse radical centrado no nitrogênio vai abstrair esse hidrogênio aqui, tá? Gerando um radical aqui, né? Que poderia abstrair um bromo de um outro intermediário desse tipo aqui, e aí tem uma reação em cadeia, mas contendo aqui a fonte de bromo, né, como CBr4 presente no meio, tá? Na verdade, a presença do reagente aqui favorece que haja uma abstração do bromo aqui do CBr4, e aí gera a espécie bromada aqui nesse carbono que eu estou mostrando para vocês. Tudo bem? A gente pode especular, né, que por ter um carbono aqui com uma hibridação sp2, o ângulo aqui é de 120 graus, maior do que seria
no carbono sp3, né, com ângulo de 109, e aí com a abertura desse ângulo aqui, talvez isso o nitrogênio se aproximar desse hidrogênio aqui no carbono 6, né, e aí fazer uma abstração 1,6 do hidrogênio, ao invés da abstração 1,5, que é o caso clássico da reação de Hoffmann-Loeffler-Freitag. Tudo bem? Aí a gente gera esse tipo de intermediário aqui, né? E aí esse intermediário aqui, na presença de carbonato de prata e depois ácido acético, é convertido, tá, para esse intermediário aqui, onde a gente já tem agora os 2 oxigênios instalados aqui nos carbonos que a gente pode numerar como 1 e 3, né? Tudo bem? E é interessante aqui, né, que o carbonato de prata é uma base, então a gente pode entender que ela vai desprotonar esse NH aqui, né? Mas na verdade é o oxigênio que vai se utilizar sobre o carbono que carrega o bromo. Tudo bem? Para instalar essa estereoquímica relativa a 1,3,5. Como o oxigênio está apontando para frente, normalmente isso vai favorecer a aproximação aí do oxigênio, também para formar uma ligação carbono-oxigênio que aponta para frente. Tudo bem? A prata muitas vezes abstrai o bromo e aí é possível que forme um carbocátion. Isso poderia explicar eventualmente aí DRs não tão bons assim. Tudo bem? Se a prata abstrair o bromo e a gente passar para um carbocátion e não uma SN2, tá? É possível que isso produza DRs que não são tão bons. Tudo bem? Então isso poderia ajudar a gente a entender por que o controle da diastroseletividade não foi tão eficiente nesse caso aqui. É uma razão aí especulativa também. Mas que eles podem talvez entender com facilidade. Talvez formar desse intermediário aqui, né? Tá? O que resta agora é hidrolisar ele, né? Aí ao remover esse grupo aqui, tá? Os autores obtêm então o diol 1,3-sim, como está mostrado aqui para vocês. Ok, para a gente terminar a aula de hoje, eu queria só apresentar para vocês uma última classe de reação que envolve intermediários radicalares, né? Que são comumente encontrados. Tá? E essa classe de reação é a desmercurização de moléculas orgânicas contendo mercúrio, tudo bem? Que a gente chama aí de organomercúrios. Tudo bem? Então, só para contextualizar e recapitular um pouco o que vocês já devem ter ouvido falar, né? Quando a gente pega um alcino, como por exemplo esse alcino terminal aqui, e faz a hidratação dele na presença de acetato de mercúrio, tá? E mesmo em meio ácido, né? A gente passa por um íon mercurônio, né? Similar ao que é um íon bromônio, quando a gente está fazendo bromação de insaturações, né? E esse íon mercurônio pode ser aberto com a água como nucleófilo. A água se adiciona aqui, abre o íon mercurônio, e aí a gente tem esse tipo de intermediário aqui, tá? Que é um enol, tá? E aí você tem um carbono sp2 aqui carregando o mercúrio, tá? Esse intermediário aqui ele pode se equilibrar, né? É um equilíbrio tautomérico. Tem então a acetona mostrada aqui, né? Que em meio ácido vai estar protonada, e aí por ter esse grupo retirador de elétrons aqui ativado, qualquer espécie minimamente nucleofílica consegue atacar o mercúrio e favorecer essa eliminação do mercúrio da molécula, né? Levando essa ligação carbono-mercúrio aqui, dando origem então a um enol, né? Que depois se automeriza novamente, a acetona mostrada aqui para vocês. Então nesse caso aqui, né? O mercúrio ele se solta da molécula, né? Tá? Com uma certa facilidade, tá? E de maneira espontânea, considerando as condições reacionais. Tudo bem? A gente faz a hidratação de olefinas agora, né, na presença do diacetate de mercúrio e água, a gente passa por um íon mercurônio novamente, que é aberto com a água, né, e forma essa espécie intermediária aqui de mercúrio, tudo bem? Só que agora o mercúrio está no carbono sp3, tá? E essa ligação carbono-mercúrio é muito mais estável. Então agora o mercúrio ele não é eliminado com facilidade, tá? E a gente precisa de uma etapa adicional através do uso de um reagente adicional para justamente eliminar o mercúrio da molécula. Tudo bem? E essa eliminação ela é tipicamente feita aí com sódio borhidreto. Esse organomercúrio aqui, quando reage com sódio borhidreto, aí sim a gente consegue remover o mercúrio e produzir então o álcool secundário correspondente. Tá? Que é esse cara mostrado aqui para vocês. Só que essa etapa aqui de eliminação do mercúrio, empregando borhidreto de sódio, tá? É uma reação que envolve intermediários radicalares. Tá? Então eu queria primeiro mostrar para vocês algumas evidências experimentais, para depois discutir o mecanismo com vocês em detalhe. Tá? Algumas evidências experimentais. Seja começando a partir de uma olefina cis ou uma olefina trans, tá? Aí procedendo aí nas condições clássicas de adição de água na presença de sais de mercúrio, né? A gente obtém aqui o composto organomercúrio correspondente. Isso aqui a gente chama de composto sim, porque na verdade vocês vejam que as duas metilas estão por o mesmo lado, né?
elas vieram da olefina cis. Mas quando a gente olha para a estereoquímica relativa, a gente tem que colocar a cadeia principal em zigue-zague. Então aquela não está desenhada em zigue-zague. Tá? Para desenhar em zigue-zague, a gente tem que girar essa ligação carbono-carbono aqui, tá? E trazer uma das metilas para frente. Vamos dizer que a gente está trazendo essa metila aqui para frente. Ao trazer essa metila aqui para frente, o mercúrio vai rotacionar e vai apontar para cima, enquanto essa metila permanece onde ela está. A gente vai ter aqui o mercúrio e o OH apontando para o mesmo lado. Vocês vejam então que de fato é o produto com estereoquímica relativa, sim, entre o mercúrio e o OH. Tá? Por outro lado, se a gente pegar a olefina trans, fazer a mesma reação aqui de hidratação na presença do sal de mercúrio, a gente obtém esse composto aqui, só que agora as metilas elas já estão em zigue-zague, né? Então a gente tem o mercúrio apontando para baixo, o OH apontando para cima, então esse aqui é uma estereoquímica relativa a 1,2 anti, tá? Entre o mercúrio e o OH. Independente da estereoquímica relativa do intermediário obtido, quando a gente trata ele com a versão deuterada do sódio boro-hidreto, seria sódio boro-deutereto, né? Ou uma fonte de deutério aqui, né? A gente obtém uma mistura 1 para 1 do produto sim e anti em relação aqui ao deutério e o OH. Tá? Ou seja, independente da estereoquímica do composto de origem, né? A gente tem a mesma mistura de compostos aqui, que é 1 para 1 entre sim e anti. Tudo bem? A explicação para isso, né, é o fato de que a gente passa por um intermediário radicalar, conforme vai ficar claro aí quando a gente apresentar o mecanismo no próximo slide. Tudo bem? É isso que eu queria mostrar para vocês, né? É uma coisa que a gente passa muito rápido na graduação, né? A gente fala, a gente remove o mercúrio com sódio boro-hidreto e não vamos discutir o mecanismo nesse momento. Tá? Então agora chegou o momento para a gente discutir o mecanismo. É uma etapa radicalar em cadeia, né? E isso que é a mensagem aqui desse slide, né? Desmercurização do carbono sp3, né? Com sódio boro-hidreto, concede o mecanismo de cadeia radicalar. Tá certo? Ok, uma outra reação aqui envolvendo um organomercúrio, tá? Como esse cara aqui mostrado para vocês, na presença de sódio boro-hidreto e oxigênio, né? Fornece aqui dois tipos de álcool, né? O álcool aqui com OH exo, 60%, aqui o OH endo, em 36%, e uma versão aqui da cadeia original, né? Totalmente hidrogenada em quantidade de traço de 4%. Os experimentos anteriores, mais esses experimentos apresentados agora, né? Indicam para a gente a formação de radicais e suportam um mecanismo em cadeia que a gente vai apresentar agora. Tudo bem? Então, um mecanismo aí que é aceito para essa transformação do organomercúrio na versão totalmente hidrogenada ou reagir com outras espécies presentes no meio, né? Tá? Envolve a transformação aqui do organomercúrio, onde X aqui é um halogênio, reage com sódio boro-hidreto da origem ao hidreto correspondente de mercúrio, né? E aí esse hidrogênio consegue ser facilmente abstraído, né? E aí fazer a clivagem homolítica da ligação HG-hidrogênio para dar origem a essa espécie radicalar aqui, tá? Essa transformação aqui que dá início à cadeia radicalar. Uma vez que a gente formou essa espécie radicalar aqui, o mercúrio se elimina com certa facilidade, dando origem ao radical R ponto. O radical R ponto reagir com uma outra espécie reduzida de RHGH, né? Através desse mecanismo A mostrado aqui, ele captura esse hidrogênio aqui e dá origem ao alcano, né? Ou a ligação CH reduzida correspondente, formando mais a radical RHG ponto, e aí a gente tem a propagação aqui, né? O que explicaria o produto de redução do HGX do H. A gente mostrou anteriormente utilizando sódio boro-hidreto. Se houver um outro reagente no meio, como por exemplo um oxigênio, tá? A gente pode reagir via esse mecanismo B mostrado aqui, forma um peróxido, um radical de peróxido, como mostrado aqui, que pode reagir aí, novamente com o reagente RHGH, tá? Abstraindo o hidrogênio aqui desse reagente aqui, né? De hidreto, formando um peróxido, e recuperando o radical RHG ponto, tá? E aí a gente tem novamente uma cadeia radicalar aqui, né, através desse mecanismo. Tudo bem? Aí o peróxido pode reagir com sódio boro-hidreto e ser reduzido para o álcool correspondente. Ou inversamente, se a gente botar uma olefina no meio, né, a gente não apresentou nenhum exemplo específico aqui, mas se a gente botar uma olefina no meio, o radical R ponto formado pode se adicionar na olefina, gerando esse tipo de intermediário aqui, que a gente já apresentou em outros contextos. Aí ele pode reagir com a espécie RHGH, produzindo aí RHG ponto, e aí recuperando o intermediário radicalar inicial e propagando a cadeia radicalar
nesse contexto aqui, e formando esse produto de adição aqui correspondente, tá? O que estaria associado a esse caminho C mostrado aqui. Tudo bem? Então, esse é o cenário geral para as reações de desmercurização a partir do uso de sódio bordetto. Tudo bem? Então, agora é o mecanismo apresentado para vocês. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Com isso, eu acabei o conteúdo que eu tinha para apresentar para vocês. Tá? E a gente termina o tema de reações radicalares na próxima aula. Tudo bem? Até lá. Um abraço.